dar início, então, ao nosso terceiro dia da 10ª Semana do Empreendedorismo. E hoje a gente vai falar de um assunto super importante, que é o crescimento das empresas gazelas, das empresas que crescem bastante, os desafios de você crescer, né, um percentual alto a cada ano. E para isso, a gente convidou como moderador, como mediador, o Marcos Barcelos, né, que é aluno, ex-aluno, né, do MPA aqui da nossa escola. Então, Marcos, por favor. Boa noite a todos. Professor Thales, obrigado. Uma noite especial, Semana do Empreendedorismo da GV. É sempre muito bom ver caras novas, conhecer gente nova. Parabéns por estarem aqui hoje num dia caótico, né, vamos dizer, na cidade. E, quer dizer, mostra que todo mundo está com interesse de trocar, né? Porque aprender, na verdade, é aquela história da troca, né? A gente está aqui para mostrar um pouco, ilustrar a experiência de algumas pessoas, de alguns empreendedores, gazelas, startups de alto crescimento. E a ideia é exatamente uma troca. O que a gente vai ouvir aqui são ilustrações e vocês fiquem à vontade também para interagir, tá? Então, para começar, eu quero chamar para compor a mesa o Ivan da Condilink. A gente vai ouvir um pouquinho mais sobre a Condilink e o que a Condilink faz. A Cíntia, professora de plantão. E o Danilo, Carbono Zero. São três empresas com experiências completamente distintas no sentido de segmento de mercado, de carreira, inclusive, de onde eles vieram. E a gente vai ter a oportunidade de ouvir um pouquinho dessas histórias e depois debater algumas questões aí relacionadas ao crescimento. Muito daquilo que a gente imagina. Uma empresa que cresce muito rápido, em 12 meses, tem muito que contar, né? De experiências, acertos, erros, o que faria diferente, ideias que tiveram lá atrás e que hoje são inválidas, né? Ou que foram testadas e não fazem sentido. Então a gente vai buscar fazer essa troca, né? Quem tiver interesse de fazer perguntas, eu vou estar sentado aqui, pega o microfone e a ideia é exatamente essa, troca. Antes da gente começar, eu queria só entender um pouquinho. Quem aqui tem negócio próprio? Levanta a mão. Diria que 30%. Né? Quem quer ter negócio próprio? Levanta a mão. Aí tem os outros 70%. Legal. Então, acho que está no lugar certo. Vamos falar de igual para igual. E quero agradecer pela presença dos três. A gente tem 3 empresas crescendo que precisam muito deles, estariam trabalhando se não estivesse aqui, né? Então, é um tempo valioso e obrigado. Quem quer começar? Vamos fazer um negócio bem tranquilo. Quem quer começar? As damas? Ladies first. Chega aí, Cíntia. Quer que eu abra para você aqui? Boa noite, pessoal. Bom, eu vou... Bom, então eu vou fazer uma apresentação primeiro explicando o que é o professor de plantão, depois eu conto um pouco da minha história com a minha sócia e um pouquinho da história da empresa, tá? Nessa apresentação aqui é mais para explicar o que é o professor de plantão, o que é a nossa empresa. Bom, aqui falando das fundadoras, então eu sou a Cíntia, eu com a minha sócia Érica, a gente fundou a empresa 2 anos atrás. Eu fiz GV, administração pública aqui na GV. Sempre trabalhei no mercado financeiro. Há 2 anos atrás resolvi sair para montar a empresa com a Érica, que é minha sócia, engenheira da Poli, e ela que então cuida da parte técnica e eu fiquei responsável pela parte de gestão da empresa. Então não sei se esse tipo de apresentação básica, assim, explicando primeiro o que é o problema que a gente tentou resolver com o professor de plantão, né? Então a gente sabe, eu imagino que a maioria de vocês aqui já passou por essa situação, que é deixar para estudar tudo de última hora. Então os alunos têm essa mania de deixar as coisas para a última hora. E aí, quando ele se dá conta que ele precisa de ajuda nos estudos, então tem uma prova amanhã, tem um trabalho, enfim, tá em época de vestibular e tal, quando a pessoa se dá conta que ela precisa de uma ajuda, normalmente é tarde para ela encontrar uma ajuda personalizada, professor particular, digamos assim. Os pais não têm tempo, às vezes, pai e mãe trabalhando fora, às vezes não tem conhecimento, não lembra mais aquele assunto. E aí, quando vai ligar para um professor particular, é um processo muito moroso. Então, você tem que ligar para várias pessoas, pedir indicação, aí um conhece o professor, o outro não conhece, um está disponível, o outro é muito caro, enfim.
é muito difícil você conseguir encontrar um professor particular hoje de forma eficiente, até porque o mercado de aulas particulares no Brasil ainda é muito fragmentado, né? Diferente se a gente for olhar mercado de ensino formal, então universidades, a gente vê aí as universidades se consolidando, escolas e tal. O mercado informal ainda, que é o mercado de aulas particulares, ele ainda é muito fragmentado, não tem nenhum grupo consolidador. Então, a gente identificou essa oportunidade e aí resolvemos montar o Professor de Plantão, que é basicamente uma plataforma que coloca em contato alunos e tutores para aulas online, tá? É uma aula particular, só que dentro da plataforma. Isso tudo em tempo real e principalmente de forma imediata, que é o problema que a gente tenta resolver. Que as pessoas hoje, quando vão procurar um professor, demoram 6 a 7 dias para conseguir encontrar um professor, agendar uma aula. E no nosso site a gente traz isso para 5 minutos. Você entra no site, tem uma dúvida, a gente tenta colocar você em contato com o professor em até 5 minutos, tá? Então, como que funciona? A pessoa entra lá no site com uma dúvida, seleciona a matéria que ela tenha dúvida, dentro da matéria também seleciona a submatéria, até porque para garantir que o professor vai ter aquele conhecimento precisa ser bem específico. A gente dispara um chamado para todos os professores da base e o primeiro que responder a gente coloca em contato com o aluno e aluno e professor então iniciam a aula imediatamente. Aqui é só um print screen assim, de mais ou menos como é que funciona a aula dentro da plataforma. Então a gente tem vídeo, tem áudio, até para o professor e o aluno se verem, né, trazer essa experiência do offline para o online. Tem uma lousa para poder inserir funções, gráficos, né, para compartilhar a imagem e tal, e também tem a parte de chat. A nossa proposta de valor, no caso dos alunos, a gente pensou em qualidade, ensino a gente tem que pensar em qualidade, então os professores dentro do site, até mais como um chamativo também, são todos universitários de algumas faculdades que a gente selecionou lá das top universidades do Brasil. Então, para se cadastrar dentro do site tem que ser graduando, mestrando ou doutorando de uma das universidades que a gente selecionou. A questão da solução imediata que eu já comentei, e uma coisa que eu acho que é o mais legal do site é a duração flexível. Então, diferente de uma aula particular que você precisa fazer 1 hora de aula, que o cara está se deslocando até a sua casa, dentro do site, como é a online, não precisa ter o deslocamento, você pode fazer aulas de 10 minutos, 15 minutos, enfim, funciona bem como tirar dúvidas. Do lado dos tutores, então monetizar o tempo livre deles, eles estarem na conveniência da casa e ter segurança no pagamento, tá? Eu acho que eu vou passar. O Professor de Plantão conquistou algumas, digamos, prêmios, assim, foi selecionado por alguns programas, então um deles é o AIRA, que é a aceleradora da Telefônica Vivo. Então a gente foi acelerada durante o período de 10 meses. Hoje a gente recebeu investimento anjo também, e a Telefônica está convertendo a participação na empresa, então agora eles estão se tornando sócios da empresa. O Startup Rio, que é um programa novo do governo do Rio de Janeiro, que também incentiva a startup, e o Microsoft BizSpark, que também é um programa da Microsoft para auxílio a startups. Aqui mostrando um pouco o nosso posicionamento em questão a outros sites de educação, mas só para mostrar que a gente está bem focado aqui na alta personalização e no curto espaço de tempo, diferente, foi o foco que a gente resolveu dar para se diferenciar do mercado. Nosso público, acho que não precisa falar muito aqui. E o nosso modelo de negócio basicamente é um percentual da aula, então são créditos pré-pagos que os alunos compram dentro da aula, e um percentual fica pra gente, outro percentual vai pro professor, tá? Então agora, acho que eu vou falar meio aberto, assim, para contar um pouco da história, né, minha e da minha sócia, então, e da empresa em si. Então, assim, como eu comentei, eu vim do mercado financeiro, sempre quis montar alguma coisa, e eu e a Érica, que é minha sócia, a gente sempre fazia reuniões de brainstorming, vamos ter uma ideia que tudo que a gente procurava já tinha no mercado. Então, a gente queria montar já um site, até porque a gente queria continuar, na época, trabalhando no banco ainda, mas tudo que a gente procurava, vamos montar um e-commerce disso, um e-commerce daquilo, tudo já existia há tempo e a gente não sabia. E aí, teve um certo dia que eu estava estudando para uma prova do banco, tive dúvida em um assunto e fui procurar um professor na internet e não encontrei. Falei, pô, Érica, tudo eu já tenho, mas professor, eu fui procurar agora, a gente não encontrei, e aí a gente começou a analisar mais a fundo essa questão de aulas particulares e tal. Inicialmente, a gente queria desenvolver o site em paralelo com o banco,
E aí, obviamente, a gente viu que não é possível. Hoje, tá nós duas aí full time, mais programador, mais estagiário, enfim, a equipe ainda enxuta, mas todo mundo se dedicando em tempo integral e ainda falta gente, o recurso, seja financeiro, seja de pessoas, é escasso, então o máximo que a gente puder dar da gente ainda vai faltar. Então, a decisão de sair do banco foi principalmente por conta disso. Aí a gente passou pelo processo de aceleração da Wire, que eu comentei, então a gente foi selecionada pela Telefônica Vivo, e lá, junto com mais 10 startups, a gente teve acesso a mentoring, network, acesso a investidores, e para mim, assim, pensando como diferencial de estar lá na startup, no processo de aceleração, a principal coisa foi essa questão mesmo de estar em contato com outros empreendedores e ter também acesso àqueles mais macaco velho lá que já montaram um monte de empresa e faliu, e aí às vezes uma coisa que eu demoraria 3 meses para descobrir, um cara vai lá, numa coisa que ele dá uma olhada e fala, você já resolve o problema na hora, né? Que mais? Nesse tempo já faltou dinheiro, então já achei que a empresa fosse falir, fomos trabalhar de casa, já estava quase dando os pontos, e aí a gente passou muito perrengue, conseguimos um investimento anjo, relançamos todo o site. Então, uma das coisas que eu vejo, que eu aprendi nesse tempo, 2 coisas na verdade. Uma é que eu achei que as coisas fossem mais rápidas do que elas eram. Então, assim, eu achei que em 6 meses eu fosse descobrir se minha empresa fosse gerar milhões ou se ela fosse falir. E eu vi hoje que não, que precisa ter, na verdade, muita perseverança para passar pelos períodos de baixa, porque é meio montanha-russa empreender, né? Outra coisa é que quando a gente foi lançar o site, a gente demorou até um certo tempo para lançar, e todo mundo falava, não, lançar logo, e a gente, não tá ainda do jeito que eu quero e tal, porque eu achei que quando eu lançasse o site fosse explodir de acesso, se tivesse algum erro, todo mundo ia ficar sabendo, ia aparecer na imprensa, sei lá, e enfim, você lança um negócio, ninguém vê até que você realmente faça um esforço de divulgação. E outra coisa é que o que eu esperava lançar, que fosse perfeito para mim dentro do site, quando você lança, você percebe que o cliente quer outra coisa. Então, assim, uma coisa que eu aprendi nesse tempo foi lança, não precisa estar perfeito, e vai descobrindo o que o cliente quer, porque o perfeito para mim pode não ser o perfeito para o cliente. E aí, nesse meio tempo, a gente mudou muita coisa dentro do site, de acordo com o que a gente via que era o comportamento do cliente dentro do site. Mudamos nesse tempo também foco de B2C para B2B, então a gente estava muito no B2C, tentando crescer o site em modelo para varejo mesmo, e aí a gente viu que isso exige um certo esforço de marketing, investimento, então a gente começou, não, a gente não tem dinheiro, como que a gente vai divulgar sem dinheiro? Vamos começar a fazer parcerias. Então a gente focou muito em parceria, fechamos 3 grandes parcerias agora que eu prefiro não divulgar porque a gente está em operacionalização. E acho que é isso. Você falou, Cíntia, uma coisa interessante dos tempos, né? Vocês começaram lá há quanto tempo? Há 2 anos. Então, há 2 anos vocês pensaram em lançar, quer dizer, em saírem da empresa ou eventualmente trabalhar em paralelo às empresas que vocês trabalhavam, e nesse processo, em algum momento, teve esse corte, vamos pular 100% para o negócio. Quanto tempo que vocês já pularam? Então, na verdade, estou contando esses 2 anos do tempo que a gente pulou. A gente pensou 3 anos, foi 1 ano, mas aí a gente pensou, teve a ideia, até a gente contratar uma empresa para desenvolver, e aí isso foi super importante para a gente também, porque a gente começou a desenvolver o site, a gente ainda estava no banco, né? Contratamos uma empresa, a gente trabalhava à noite todo dia, eu e a Erika, final de semana e tal. A gente começou a desenvolver, e aí quando a gente, enfim, entrou na Wire, conheceu as outras pessoas, foi entender de programação e tal, a gente viu que o nosso site estava numa linguagem antiga, a gente não conseguia achar programador para trabalhar com a gente, que era uma linguagem que ninguém mais usava. E aí por isso que eu falo que foi muito importante para a gente a aceleração e estar ali no meio das pessoas que já estão nesse negócio. Mas a gente optou assim, a gente saiu antes de lançar o site, na verdade, mas a gente já estava trabalhando nele há 1 ano. Vamos ouvir um pouquinho agora da Condilink? Obrigada. E aí na sequência a gente...
pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir bem minha voz? Tá bem? Tranquilo? Bom, meu nome é Ivan, eu vou falar um pouquinho da minha história, um pouco da CondiLink. E primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje. Como o Marcos já falou, não está um dia tranquilo, não está uma semana tão fácil de se locomover em São Paulo, o caos está lá fora. Mas quem está aqui dentro, a gente já consegue ver que está começando a trilhar o seu caminho, já está demonstrando a vontade de empreender. Então o que eu defendo é que você é um empreendedor da sua vida. Todo dia, toda hora, você começa fazendo escolhas, né? Eu tinha a escolha de falar lá, eu tenho a escolha de falar andando, porque eu gosto de ficar andando. E vocês tinham a escolha de estar em casa vendo uma TV, e estão todos aqui querendo aprender e compartilhar um pouquinho das histórias e ouvir a gente falar um pouquinho também. Hoje o tema aqui do painel, a temática, é a gente falar sobre os 12 meses que viraram na empresa, ou os últimos 12 meses que levaram a gente de um patamar inicial para um segundo patamar. Mas como a Cíntia já levantou, a gente não consegue, ninguém abre uma empresa em 12 meses, já está grande, etc. A empresa ela vive de ciclos. Né? E quando a gente começou a CondiLink, na verdade o sistema começou há 4 anos, eu vou contar um pouquinho mais, mas a empresa está há 2 anos e meio no mercado. E a gente vive muitos ciclos. Obviamente que o último ciclo foi mais intenso, os últimos 12 meses, e os próximos serão muito mais. Mas uma coisa que eu levanto aqui é a essência. Qual que é a essência que está por trás disso? Eu quero que vocês gravem essa imagem da árvore, que é o seguinte, a essência, eu entendo ela como uma raiz. É aquilo que te prende para um objetivo comum. Né? Um objetivo seu e um objetivo como pessoa. Então você tem sua essência pessoal e sua essência corporativa. Qual é a razão que a sua empresa existe? Qual é a razão social dela? Qual é o motivo que ela está inserida na sociedade? O que ela vai entregar para essa sociedade para ter retorno de lucro? Então a essência, ela é muito ligada ao sonho. Né? Como toda empresa, todo empreendedor que sonha e tem um objetivo, ele tem que se pregar e se basear muito na essência. Então quem sou eu para me apresentar um pouquinho? Eu formei em administração de empresas pela FAAP, sou cofundador da CondiLink. Hoje sou membro do Comitê de Gestão do Lead Futuro, do CJE, do Comitê de Investimento e Inovação também. Eu quero frisar esses 2 pontos que a primeira coisa que eu gosto de falar muito é que quem é empreendedor, por isso que eu saudei vocês que estão aqui hoje, não pode ficar em casa parado atrás do computador, tem que ir para a rua, tem que conhecer e falar com outras pessoas, ter essa troca de experiência. Hoje eu sou colunista de um blog também, de imagem pessoal, e eu tenho 24 anos, apesar de não parecer, eu estou meio acabado, mas eu tenho 24 anos, vou fazer 25 agora. Então, 25 anos em 5, né? Esse último ano envelheci uns 30, né? Meus amigos falaram que vão comemorar meus 45 anos esse final de semana. Mas agora eu vou me apresentar de uma outra forma, de uma forma de qual que é a minha essência. Eu sou um cara apaixonado pela vida, eu gosto do que faço, do que vivo, gosto de viver. Eu sou muito apegado à família e aos amigos. Eu tenho um coração com 1000% que eu falo. Que eu posso gostar de uma pessoa 100% e ainda tenho espaço para outras pessoas também. Eu tenho muita fé e tenho paixão pelo meu trabalho também, né? Muita gente ouve falar que tem que ter paixão e etc, mas você vai descobrindo isso. É óbvio que no começo, quando eu comecei, minha empresa, a CondiLink, ela fica em São Carlos. Eu sou do interior, né? Pelo sotaque, dá para perceber. Mas é o seguinte, eu vim desde o começo aqui para São Paulo, sentei na frente do meu computador, no meu home office, que eu fico até hoje. E aí eu olhei e falei, bom, legal, vou agora começar a trabalhar com condomínio. Nunca tinha ido numa assembleia de condomínios, isso ninguém sabe, né? Eu fingia que sabia como funcionava. Mas isso não é legal, você sentar, não ter com quem falar, só tomar a portada na cara. Então a paixão, pelo que a gente fala pelo trabalho, você vai tendo com o passar dos dias. Hoje, por exemplo, eu tive um dia de trabalho muito mais gostoso, eu acordei 6 horas da manhã, já viajei, voltei, enfim. Passei a fazer um negócio que eu gosto muito. E estar aqui também é muito, muito bacana. Bom, junto comigo nessa jornada, eu tenho mais 2 outros sonhadores aí que estão junto comigo na CondiLink. Um é o Arnaldo. O Arnaldo já tem 45 anos e ele já vem da área de TI desde 84. O Arnaldo viveu já, ele tirava a máquina de escrever da mesa e apresentava o computador. Depois ele inseriu a internet para os clientes. Foi o primeiro provedor de internet no interior de São Carlos. Enfim, tem uma carreira bem acadêmica na parte de TI e ele teve uma software house, ele teve um provedor de internet, chegou no boom, no crescimento, você chega no momento de uma empresa, ou você compra outras, ou você é comprado. Eles não fizeram nenhum nem outro, e então a empresa voltou para um estágio reduzido,
e ele teve uma software house, começou a desenvolver sistemas, sites, etc. Até que o dia chegou a hora, já contando um pouco a nossa história, chegou um momento que o irmão dele virou síndico, ele entrou no corpo diretivo do condomínio e fizeram aquela tradicional pergunta: bom, sou síndico, e agora? Quem mora no meu condomínio? Não sei se vocês sabem, mas a maior parte dos síndicos não sabe nem quem mora no condomínio, e aposto que aqui todo mundo conhece no máximo 2 ou 3 vizinhos do seu condomínio. Você nem sabe quem é seu vizinho. E ele, por acaso, hoje é síndico do condomínio. E o outro é meu irmão, o Vitor. O Vitor também se formou aqui pela FAP, viveu um pouco em São Paulo. Ele tentou empreender em alguns segmentos de distribuição de bebida, de aparelho odontológico, equipamentos, etc. Virou consultor, dando uma consultoria lá no interior, conheceu o Arnaldo e assim viu o potencial do CondiLink, que era um sistema que estava lá há 2 anos, há 1 ano e meio em desenvolvimento. Tinham 4 condomínios, que era o nosso projeto piloto, o laboratório, que são clientes nossos até hoje. E ele viu um potencial e falou: cara, a gente tem que levar isso aqui para algum lugar, temos que começar a vender. E foi aí que ele me convidou. Então, nesse momento que ele me convidou para ir, a gente começou em 2011, a gente montou uma empresa. Bom, quem vai vender o CondiLink? Somos nós. Então, eram os 2 Bermudes multiplicação, era 2BX nossa empresa. A gente começou a vender, o Wake estava bem, a gente estava indo na cola dele já, quase. E viemos fortalecendo isso, e no final de 2011 a gente viu que a empresa precisa de capital, ela tem um tempo de maturação interno dela e um tempo de maturação do mercado. Não adianta você ter aquela ideia maravilhosa, todo mundo vai aderir, não. Você tem um estágio, poucos aderem no começo, a massa vem depois e, por último, vem os retardatários. A gente tem uma equipe lá, hoje já com um pouco maior, já temos 4 programadores, já tem equipe comercial, implantação, enfim, a empresa está um pouquinho mais estruturada, com 9 pessoas e mais 2 sócios. E agora eu vou passar um vídeo de 1 minuto e pouquinho, acho que é 1:25, que conta um pouco qual é a essência, qual é o propósito que a gente entrega com a CondiLink. Muitos sonham com a segurança, o conforto e a tranquilidade da vida em um condomínio. Inclusive o Pedro. Depois de anos planejando, a família Souza conseguiu realizar o grande sonho de ter o seu apartamento. Mas logo nos primeiros dias, alguns problemas começaram a aparecer. E eles perceberam que a vida em um condomínio poderia não ser tão saudável assim. Tudo o que acontece é direcionado para o síndico, que em seu tempo livre dedicado ao condomínio fica sobrecarregado e tem dificuldade em resolver todos os problemas. Até que um dia o Pedro foi visitar um amigo e conheceu o CondiLink, uma rede online de colaboração para os condôminos, que com funcionalidades simples e criativas soluciona problemas do dia a dia, contribuindo para a melhor qualidade de vida para todos os moradores e demais envolvidos na vida do condomínio. Na reunião seguinte, Pedro apresentou o CondiLink para os outros condôminos, que viram como a vida fica mais prática e econômica quando existe a colaboração entre vizinhos. Uma administração colaborativa consegue resolver problemas de forma mais organizada e rápida. Em pouco tempo, o CondiLink proporcionou uma evolução na relação das pessoas, que entenderam que pequenas atitudes coletivas tornam o convívio mais prático e simples, valorizando sua vida e seu imóvel. Visite nosso site e conheça mais. CondiLink, vivemos condomínios. Bom, então o que é o CondiLink? Ele é uma plataforma web voltada para comunicação e controle de acesso de condomínios. Então a gente criou um ecossistema do condomínio, integrando todos os condôminos, entre eles, junto com o síndico, zelador, portaria com controle de acesso, e quem presta serviços para o condomínio, a administradora de condomínios, a empresa de segurança e os fornecedores. Então cada um tem uma plataforma, um ambiente, onde a gente, estimulando a comunicação entre todo mundo, a gente consegue ter uma melhora na vida condominial. O que a gente vê de um condomínio? A gente encara um condomínio como uma pequena cidade. Ele tem uma concentração populacional, tem uma localização geográfica, tem a diversidade de pessoas, todo tipo de gente morando no mesmo lugar. A única coisa que nivela mais ou menos é o nível social. E a gente começou a mapear
entendendo os condomínios, começou a mapear as necessidades. Uma pessoa, principalmente no Brasil, muda para um condomínio porque ele quer uma infraestrutura, uma piscina, um ambiente, uma área comum, e busca segurança, porque a gente não tem segurança hoje na rua. Suprido esse estágio, então a parte de controle de acesso, autorização de visitantes, algumas funcionalidades que atendem isso. A gente parte para a comunicação, então o condomínio passa já a evoluir. Com a comunicação, então, são os comunicados, controle de correspondência, então chegou a sua encomenda, já vem um e-mail para você avisando, a reserva de salão de festas com lista de convidados. A gente começa a criar padrão para a comunicação interna do condomínio, que hoje é o meu condomínio diferente do seu, que é diferente dela, enfim. Hoje funciona de uma forma. Quando a gente atinge esses dois níveis, a gente já consegue ter um condomínio mais calmo, uma vida mais serena. E aí a gente entra na colaboração. Que, pô, você tem um potencial de gente no mesmo lugar, por que não começar a interagir essas pessoas? Então aqui a gente entra nos preceitos novos que a gente vai entrar agora de compra colaborativa, compra coletiva, grupos de discussão e debate. Então pega um grupo de recreação, todo mundo tem filho pequeno, contrata um recreador para ficar com as crianças nas férias. Grupo do futebol, LinkedIn dentro do condomínio, por que não posso gerar negócio com meus vizinhos? A gente tem um condomínio agora com mais de 1.200 apartamentos. Pô, imagina o potencial de negócio que você tem lá dentro. Então, o que a gente quer? É começar a melhorar o local onde as pessoas vivem, para a pessoa começar a buscar qual condomínio ela quer morar de acordo com os interesses dela. E diante aí de todos esses três pilares que tem um novo agora que é o Wi-Fi também, que é a necessidade humana, então tem que ter Wi-Fi e depois a gente consegue resolver o resto do condomínio. Foi a brincadeirinha do WhatsApp essa semana. Então, a funcionalidade, já falei um pouquinho de cada uma. Cada uma delas tem um porquê, ela aparece em cada um dos perfis com um propósito. E todos os conjuntos é para formar esse sistema e a gente conseguir fidelizar os clientes. Hoje a gente tem 95% de clientes fiéis ao sistema. Então, já contei um pouquinho de como começamos, enfim, depois que a gente começou como CondiLink, então nós trabalhamos 1 ano antes de virar sócios. E a gente tem características, a gente é muito diferente um do outro, mas depois tem características tipo o Arnaldo, o Vitor, cada um puxa uma frente que faz o elo entre os sócios. Então, antes de começar a empreender, você tem seu melhor amigo, trabalhe um tempo com ele na confiança, para depois você virar sócio. Se você virar sócio logo de cara, você pode ser pior depois. Depois que a gente começou, os dois ficam na nossa sede lá em São Carlos e eu sempre aqui, já vivendo nessa comunicação online. E voltando um pouco da essência, do porquê que a gente quer representar, a gente juntou a parte nossa de comunicação, aliado ao sistema distributivo. O que é? Todo mundo colaborando do seu ponto. O porteiro fazendo o trabalho dele, o morador dele, o síndico dele. Você tem esse sistema em redes, que você passa a ter ganhos exponenciais entre as pessoas. E a gente formou o nosso logo, e dentro dele as figuras são representadas por uma estrela, que tem o símbolo de perfeição, tem uma proporção divina, e o pentágono que remete também à segurança. Então, é o que a gente quer trazer para o cliente. Então, aquilo da essência é o que leva ao seu sonho. Eu quero mudar, a gente quer mudar os condomínios, a maneira que as pessoas vivem, e mudando essas pequenas cidades, a gente muda a sociedade como um todo. É isso que faz a gente acordar. Não é, olha, eu vou acordar hoje que eu preciso faturar e ganhar dinheiro porque eu preciso ficar rico. Não, não é assim que funciona. Isso aí é uma coisa que vem a longo prazo. E para atingir isso, a gente tem o nosso DNA, que é o quê? Preceito de sustentabilidade, as pessoas colaborando, coleta seletiva, pessoas vivendo em conjunto, juntando grupos de carona, por exemplo, compra colaborativa com uma entrega única para o condomínio. Então você passa a ter muitos ganhos sociais junto com isso. Como que funciona o mercado hoje? O mercado condominial, com perfil de condomínio, portaria, etc., a gente tem é muito característico do Brasil, tem alguns outros poucos lugares do mundo, Miami e alguns países emergentes. No resto do mundo, que quando você já tem a esfera de segurança suprida, as pessoas já estão buscando se comunicar com os vizinhos e viver. A gente sempre viveu de maneira colaborativa. Você pega a história do homem, ele sempre viveu em comunidades, pessoas juntas. E hoje a gente vive num mundo individual, mas ninguém aguenta mais viver nesse individualismo. Então, as pessoas estão começando agora a se organizar novamente. Agora, chegando bem no foco dos últimos 12 meses, eu vou contar um pouquinho para vocês. Você sai do inferno, vai para o céu e volta para o inferno no mesmo dia, né? Então isso é normal, não é nenhum segredo. O que a gente fez? A gente adotou uma premissa, a gente brinca que é ser louco. O que é ser louco, né? Qual é essa premissa?
A gente faz tudo fora do padrão, a gente faz o que a gente tem crença. Então, se uma pessoa... Você tem um padrão que o mercado estabelece, e você pode seguir esse padrão, ou você pode criar o seu padrão em cima disso. Então, você tem uma linha que você pode seguir, mas você pode desviar dela também. Porque senão eu criaria uma empresa igual a outra pessoa, eu copiaria a empresa dela, eu copiaria a outra empresa. Então, cada um cria a sua. Uma pessoa que criar a CondeLink, que copiar a minha empresa, já tem alguns que copiaram, pô, legal, mas, cara, você não tem a essência, não está indo de acordo com o que você acredita. Então, muita gente falava, vocês estão errados, vocês estão malucos, faz isso ou faz aquilo. Você tem que acatar as opiniões, elas são muito importantes, mas você tem que formar a sua, porque assim você forma a sua empresa. Tem muita gente que fala das aquisições do Google, das loucuras, comprar agora o Facebook comprando o WhatsApp, etc. É louco, não vale isso. Bom, ninguém sabe o que ele está pensando, ninguém sabe o que ele vai fazer com isso. O que a gente fez nos últimos 12 meses? A gente aumentou em 300% nossos condomínios. A gente estava em 30 condomínios, agora a gente está chegando a 100 condomínios já. Adicionamos mais 12 cidades, mais 2 estados, e agora já tem mais de 20 mil condôminos dentro da nossa plataforma. Então, por ser web, a gente consegue chegar a outros lugares criando parcerias. Eu vou contar um pouquinho mais nossa metodologia comercial. Como que a gente estruturou o sistema? Não foi simplesmente, vou fazer um sistema e acabou. O sistema, ele foi baseado no Backline e Facebook, onde você tem um coração, uma plataforma, hoje reconhecido como SaaS, que é Software as a Service, onde você tem um serviço prestado e você cria um ambiente para cada pessoa. Então eu crio um ambiente para o seu condomínio, que tem os seus condôminos e as suas interações, do vizinho e assim por diante. Isso dá escalabilidade para a empresa. É um investimento maior no início, mas depois você consegue escalar muito rápido. O que mais que nós fizemos aí nesses 12 meses? A base de todo o sistema é o sistema web nosso, é o CondeLink Nuvem. Depois, os prédios residenciais começaram a demandar agora automação. Eu quero pôr a biometria e ser reconhecido pelo porteiro. Eu quero linkar com um cartão de proximidade. Então a gente criou agora uma integração com alguns hardwares, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Depois agora, a partir de outra demanda, tudo que a gente desenvolve, a gente vai no condomínio, eu treino porteiros, eu falo com o presidente de empresa, eu faço tudo no mesmo dia. Então você tem que ver o que a pessoa está fazendo e aprimorar. E uma das demandas novas agora, saiu esse mês, é o CondeLink Smart. São telas informativas que você pode pôr no condomínio, onde os comunicados que estão no site, se a dona Maria das Couves não quiser acessar, ela vai ver uma tela na hora que ela pegar o elevador. Então a informação passa a ser de todos. Onde a gente vai chegar? A hora que se você chegar no seu condomínio, por sua biometria, o condomínio vai falar com você. Vai te dizer se tem 2 correspondências no seu nome que você não retirou, se você não cadastrou o seu e-mail corretamente, e assim por diante. E o último é o CondeLink Box. É um servidor que fica na terra, uma redundância. Para que serve? Condomínios de alto fluxo, infelizmente a internet ainda não é boa em todos os lugares, ela oscila muito. Então a gente consegue operar offline por um período e depois retornar para o ambiente web. Então são demandas criadas pelos próprios clientes. Conforme a gente vai passando de cliente a cliente, surgem novas ideias e novas necessidades. Como que a gente trabalha comercialmente, como que eu escalo, enfim. Quando nós mapeamos o mercado, é muito mais fácil você empreender no mercado que você já domina, já tem uma empresa do segmento. A gente entrou no mercado de condomínios que a gente não dominava, mapeamos que administradoras e empresas de segurança são empresas fortes, potenciais, que têm os clientes na mão, e a gente começou a criar parcerias com elas. Hoje a gente tem mais de 100 empresas já no Brasil todo que a gente conversa, e isso eles vêm entregando escalabilidade para a nossa empresa. A gente, nesses últimos 12 meses, a gente criou algumas parcerias, principalmente visando empresas globais. O PayPal, a gente desenvolveu o primeiro marketplace para condomínio. Aqueles 20 mil condôminos vão poder comprar, ver um pintor avaliado pelo vizinho, contratar esse pintor, uma lavanderia, um serviço de congelados, enfim, produtos e serviços. A HID é líder mundial em leitores. Quando vocês entraram na GV, o hardware, a maquininha que vocês bateram o cartão é a HID. Então a gente integrou isso para o condomínio. A Amazon é o nosso data center oficial, onde a gente está enquadrado no programa de startups deles. E a HP é onde a gente homologou o nosso CondeLink Box. Então, se você quer ser grande, trabalhe com as grandes. Essas multinacionais têm abertura para empresas nascentes e eles apostam muito em tecnologia. Com isso, a gente consegue estar na principal feira de segurança do Brasil como software indicado pela HID, no mega stand que uma startup não conseguiria montar. Saímos aqui, onde a CondeLink escolhe o PayPal, então você consegue vincular sua marca com grandes players
E isso dá credibilidade no mercado também, além de ter a segurança que você tem. Isso aqui já é a nossa sede, onde o nosso sócio está passando informações para os programadores. A gente tem muito diálogo lá dentro e o aprendizado é constante. Então aquela ideia que falei que vocês são os seus empreendedores é o que a gente passa para eles. Eles estão aprendendo e trabalhando mais para eles e pela empresa. Mas quem vai sair ganhando são eles. E outra coisa que a gente fez esses últimos 12 meses foi gastar muito a sola de sapato. Eu rodo que nem um maluco, todo mundo roda muito, porque ninguém vai bater na sua porta e falar: Ivan, você é legal, eu quero comprar um monte de condomínio seu. Nesses 12 meses também a gente está fazendo, estamos acabando uma captação de investimento para tracionar os próximos 12 meses também. E aí para isso a gente está lançando um projeto agora, um desafio, que nós vamos chegar em 200 condomínios em 2 meses. Então você tem que parar de ouvir pessimista, copa aí, que o mundo vai parar e fazer o seu trabalho, levantar e gastar sola de sapato. A gente vai chegar a 60 mil condôminos em 4 novos estados que a gente está abrindo, isso com um projeto especial em cima dos nossos parceiros. Então o pessoal que a gente vem tratando há 2, 3 anos, está chegando a hora da gente começar a ter ganhos junto com eles. E levar, a gente se enquadrou como parceiro tecnológico das empresas. Para os próximos 12 meses, a gente quer ir para o mundo. E nós vamos conseguir, não sei, quem sabe no que vem, se eu voltar aqui, eu conto para vocês. E voltando para fechar agora com chave de ouro, é o seguinte: a essência que eu falo é aquele sonho grande que todo mundo fala, você tem que ir sonhando, é o que você levanta, etc. Você não pode parar de pensar nele, mas ele tem que estar enraizado na sua essência. Se não tiver, você pode bombar a empresa e amanhã você morre. Se você fugir da sua trajetória, você morre também. Então é importante lembrar isso. O que eu quero para mim, o que eu quero para minha empresa, é onde nós vamos juntos. E eu tenho que ser sempre melhor do que eu fui ontem. Então hoje, se você aprender alguma coisa, já pode dormir tranquilo que você já está melhor que ontem. E amanhã eu vou estar melhor que hoje e assim por diante. Então não adianta querer se comparar com Mark Zuckerberg e etc. Você compara com você mesmo que você já vai estar evoluindo. E aí, essa última, o que me inspira todo dia que eu acordo, essa é a vista da minha varanda e eu vejo um monte de cliente lá todo dia. Eu falo, esses caras vão virar tudo cliente meu. Então eu vejo isso e falo, cara, o mercado está aí, eu sou louco, mas não posso ser tão louco assim, o mercado é evidente. Então é isso que a gente está trabalhando. Fica meu obrigado e eu estou recomendando um livro também de um amigo meu, Jovens Falcões, acho que é uma leitura legal. E é isso aí, obrigado pela atenção. Calma aí, volta na foto ali, porque eu até tive uma ideia. Com as funcionalidades de você, por que você não bota na Prefeitura de São Paulo o Codilink, né? Infraestrutura, segurança, comunicação, seria bom a gente ver isso na Prefeitura também, né? Sabe que você mudar, a gente chegou em Brasília agora, quem sabe eu não mudo. Quem sabe, não é para pensar fora da caixa, né? Uma outra coisa interessante é você vir aqui ano que vem, já que vai internacionalizar, falar inglês. A apresentação vai ser em inglês, fica o desafio. Obrigadão, Ivan. Vamos ouvir um pouquinho sobre Python. Boa noite, meu nome é Danilo, eu sou um dos fundadores da Carbono Zero Courier, que tem uma premissa bem simples, né? A gente pensou em substituir boa parte das entregas que são feitas de moto por bicicleta. Mas como que chegou, né, nesse ponto, como que surgiu essa ideia? Eu sou formado em engenharia elétrica, eu trabalhei com automação industrial há um bom tempo. E sempre tive vontade de empreender, né? Mas não só empreender por empreender, eu tinha a essência também. Eu queria trabalhar com sustentabilidade diretamente, eu queria fazer alguma coisa que fosse positiva diretamente em algum aspecto que a gente vive hoje, né? Como deixar de usar alguma coisa ou reaproveitar as coisas, então eu ficava bolando o que poderia ser isso. Eu tive a primeira ideia faz tempo, isso hoje é mais comum, né? Mas quando eu tive essa ideia, era a reciclagem de componentes eletrônicos. Não existia, né? Na época era muito pouco que existia. Mas não deu certo, estava muito começando, não deu certo.
E depois eu tive essa ideia, eu sabia que existia um negócio, né? Era muito comum lá fora, é muito comum lá fora. Aqui em São Paulo já tiveram algumas empresas no passado, mas que não tinham esse posicionamento, essa linguagem. Então não é exatamente uma inovação, mas foi uma combinação de elementos que deu pra gente uma visibilidade muito boa. Mas foi isso, foi em meados de 2009 que eu percebi esse potencial que não tinha em São Paulo, essa linguagem, né, uma apresentação corporativa para chegar em grandes empresas. Também tem um lance em São Paulo que é um estigma social contra o motoboy, né, o motofretista, que ainda hoje está sendo trabalhado para melhorar essa imagem deles, né? Então o ciclista já automaticamente gera uma simpatia nas pessoas, não todos, né, mas alguns. Enfim, a gente pensou aí justamente na contramão do que estava acontecendo. E pensamos assim, então vai ser sustentável, vai ser social, porque a gente vai trabalhar vai dar uma oportunidade de trabalho, né, com o pessoal que tem uma renda menor, e a gente queria educar eles, então a gente criou um manual colaborativo. A gente pensou no manual colaborativo já pensando que iam ter outras empresas, né, que iam abrir, e de fato, né, o Brasil inteiro pipocou de bike courier depois que a gente abriu. Só em São Paulo abriram 10, né? Nem todas estão abertas ainda, né? Mas expandiu realmente o mercado, tem muito potencial. Entrega expressa é algo que é muito grande, em São Paulo é gigante o mercado. Mas então a gente pensou trabalhar os 3 pilares, né, da sustentabilidade. Então a gente criou esse manual para poder compartilhar o conhecimento da bicicleta, a legislação, a saúde, que o cara precisa tomar cuidado, condução defensiva, e deixamos online para ser compartilhado, para ser melhorado. Mais tarde esse manual veio se tornar uma oficina de capacitação para o ciclista entregador. Então foi uma iniciativa nossa também para já ensinar o cara no início dele. Ele quer participar, ele quer fazer parte quer ter essa profissão, então ele já aprende isso antes, ele aprende várias premissas, né? Ele sai com a capacitação técnica. E deu certo também, a gente conseguiu vender o curso para grandes empresas em São Paulo que tem o ciclista entregador também como parte dos modais, né, de transporte. Enfim, então foi em 2009 que a gente conseguiu reunir, né? Eu chamei meu irmão, ele é meu sócio, ele é fundador também. A gente conseguiu então se alinhar que a gente ia realmente fazer, começamos a desenhar plano de negócio, mas nunca é suficiente o que você busca conhecer, né? O network realmente é fundamental, falar com pessoas que já têm negócio, que pode ser um negócio que você quer ter ou qualquer outro, é fundamental conversar com outras pessoas. Tem muitos livros que vão ser ricos demais na sua essência, como você vai querer construir daí para frente e dar essa força que você precisa ter no dia a dia, que é o dia a dia que constrói, a cada decisão que você vai nortear a continuidade da empresa ou não, né? Então é muito importante isso. Mas foi só em 2010 que a gente conseguiu reunir recurso suficiente para iniciar o trabalho. Foi no finzinho de 2010, foi em novembro. E começamos com 2 bikers, né? Também a gente sabia desde o começo que a dificuldade ia ser encontrar as pessoas, né? O camarada que ia querer andar de bicicleta o dia inteiro, se faça chuva, faça sol, frio, o tempo de São Paulo cada vez mais maluco, né? Mas encontramos, tem gente que vive no dia a dia, só anda de bicicleta, de tudo quanto é idade, né? Menino, menina. Mas começamos com 2 ciclistas, hoje a gente tem em torno de 50. A gente mirou sempre em grandes empresas, né? E foi uma satisfação muito grande o momento que a gente começou, o momento que a cidade estava vivendo. Começou a ter todo um grande incentivo da população usar mais bicicleta, né? Tem vários bancos aí que tem o aluguel da bicicleta, que patrocinam passeios de lazer e tal. Isso tudo ajudou espontaneamente a gente. Então a gente quase, né? A gente teve essa felicidade, a gente quase não gastou o dinheiro com marketing e chegou onde a gente chegou. O nosso site é super simples, a gente precisa elaborar muito, né? Mas o boca a boca, o biker na rua aparece demais, né? A camiseta dele.
curiosidade, né? As pessoas que não querem mais ficar no trânsito e perguntam pro cara, pô, mas você veio lá de Pinheiros, aqui na Paulista de bicicleta, né? Pensa que é longe assim, mas não é, super perto, então troca essa ideia com a pessoa e se encanta com aquilo. A gente teve muitos casos de clientes nossos, né, que ligavam, entravam em contato com a gente e falavam, puxa, eu vou aprender a andar de bicicleta, nunca andei, quero aprender agora, quero começar a andar em São Paulo. E é bem legal também pessoalmente isso, né? Mas em torno dos clientes a gente conseguiu realmente num espaço de tempo muito pequeno, grandes nomes, que trouxe essa confiança, né, de outras empresas também estarem junto e participar desse crescimento. Então a gente conseguiu colocar ciclista na Bovespa, no Google, na FENAC, na Saraiva, cliente nosso também. Recentemente a gente conseguiu um contrato muito legal que é o Fleury, que provavelmente em São Paulo é uma das maiores empresas que tem entrega, diferente de publicação, né, mas que faz entrega expressa aí no dia a dia. A Fleury deve estar entre as maiores e hoje a gente tem essa sorte aí de trabalhar com eles. É recente, mas está sendo bem legal. O que mais de cliente? Google é cliente nosso também. Mas é isso, é um desafio de... O Greenpeace é cliente nosso. O Greenpeace foi uma luta conseguir o Greenpeace. Incrível que pareça, né? Nós conseguimos, hoje eles são parceiros nossos. E realmente o maior desafio então para a gente, né? O negócio que a gente tem, que é o transporte, que é um serviço prestado por pessoas, essencialmente por pessoas, foi lidar com pessoas. Então foi uma parte do plano de negócio, da nossa estratégia, que a gente deveria ter dedicado muito mais tempo para conhecer, para saber lidar, para entender, né, toda a legislação que envolve. Tudo isso é fundamental, né? Eu sei, tem um monte de coisa que você precisa saber, mas isso também você precisa saber, não tem jeito. Ou então que você tem algum apoio, um suporte legal para te direcionar no caminho. E nesse caso que foi legal também, a gente está num escritório compartilhado. A gente iniciou a atividade num lugar que chama Hub, e aqui perto, inclusive. E lá a gente teve a oportunidade de conhecer várias pessoas, né? E teve a oportunidade de aparecer para várias pessoas também. Que é uma rede, e a rede é essencial hoje em dia, você participar de redes. E a gente conseguiu ter muita visibilidade, muitos jornalistas faziam parte, então a gente fez muita entrevista também, apareceu bastante televisão. E ali a gente conseguiu aprender algumas coisas, mas é sempre uma luta, todo dia é uma luta. Acho que é isso. E o resto a gente conta. Vou fazer um comentário para você fazer uma deixa, na verdade, sobre uma curiosidade que vocês fazem, que vem da história da essência, né? Você explicar o que você, além de entregas, faz com o biker. Tem uma coisa ligada à sustentabilidade que não tem nada a ver com entrega. É um trabalho reverso de logística que vocês fazem. Você poderia explicar isso aí para... A logística reversa é algo que também vai ser cada vez mais presente, né, nas nossas vidas, que é o descarte correto do que a gente consome, né? Então, vai ser muito importante isso, porque a gente tem que transformar, né, o conceito do berço por berço nos produtos. Vai ser cada vez mais constante na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí a parte importante, né, da cadeia é trazer de volta aquilo que não está sendo usado. Então a gente teve também a oportunidade de trabalhar um pouco com isso, em alguns aspectos, né? Por exemplo, tem uma rede bem legal que chama Papel Bituca. Então é uma conscientização de que o cara não descarte na rua a bituca, ele coloca num bituqueiro, e aí essa bituca é transformada em papel. Tem outros destinos também, tem transformação para grama, né? Mas essa rede que a gente participa é em papel. O papel é levado para uma comunidade carente, que transforma em artesanato e volta, né, para as empresas para usarem como um brinde, as próprias pessoas usarem no seu dia a dia. Esse é um caso. E os bikers aqui fazem a coleta? A gente faz a coleta com bicicleta, são as bombonas. Exige uma preparação diferenciada também, porque basicamente o que a gente transporta é documento.
né? Então é serviço de banco, de cartório, muito serviço de escritório. Mas tem essas situações, né, que são legais de trabalhar. A gente sempre procurou, foi muito natural, né? Então teve muitos parceiros que falam de sustentabilidade, trabalham sustentabilidade, procuraram a gente, e a gente buscou também essas pessoas, né, essas empresas, essas marcas, porque valorizam o nosso negócio. Obrigado, Danilo. Vamos partir agora para a segunda sessão. Temos 1 hora para fazer essa parte ilustrativa do dia a dia desses 12 meses aí que vocês cobriram muito bem. Agradecer, as apresentações foram belíssimas. Tudo bem, muito bonito, bacana. Você falaram rapidamente das coisas que deram certo, das coisas que deram errado, né? O errado foi pouco, eu vou voltar nesse ponto já. Mas assim, é importante como é que esses 12 meses mudam a cabeça do empreendedor, né? Acho que esse é fato, é a dor do crescimento. E a gente vê ilustrações interessantes, como o do Danilo falar que a prefeitura ajudou, porque estava fazendo uma campanha de conscientização para bicicleta, né, junto com outras entidades, o Itaú, o Bradesco, e do outro lado o Greenpeace atrapalhou, ou dificultou aí um começo deles, que poderia ter sido no modelo de negócio no papel, sido bem o contrário, né? A prefeitura atrapalhar, porque o trânsito é caótico, e a Greenpeace ajudar. Então, são elementos importantes que só acontecem depois que você pratica, né? Então vem a pergunta que é o seguinte: o que deu errado nesses 12 meses? Planejamento e execução. Planejei de uma forma, executei, vi que não era assim. Quem quiser começar. É muita coisa ou só tem uma? Não, todo dia a gente erra demais, é normal. Ainda bem, né? Mas eu não erro de novo a mesma coisa, porque senão você é burro, né? Tem que errar um negócio, é brincadeira. É o seguinte, a gente erra assim bastante, e acho que o principal erro, que foi o grande aprendizado, acho que foi levantado aqui, muito da ansiedade. Você acha que em 6 meses sua vida está resolvida, é 8 ou 80, ou eu estou milionário ou eu estou quebrado, e vou para a próxima ideia que uma hora eu vou acertar. Então, nesse tempo de vida da empresa, a gente passou a aprender que o tempo, quando a gente depende de outras pessoas, depende da bondade de um cliente, o tempo dentro de um condomínio, no meu caso, é burocrático e lento também. Então, você tem que aprender a usar a seu favor esse tempo. Às vezes a gente quer ser muito ansioso e atropelar etapas e contar com um ovo, né, antes dele ter sido formado, antes de ter saído, que foi aquela ilustração. Então, eu acho que aprender a lidar com o tempo foi uma coisa que a gente errou. Então, a gente achava que ia estar... Bom, fui numa reunião, esse cara vai fechar 400 condomínios com a gente amanhã. Não é bem assim, você vai mudar a operação do cara, ele vai por 1, 2, 5, você vai ganhando a confiança. Então, tem enraizar mesmo a sua marca e trabalhar, né, sempre de uma maneira honesta, porque vai vir muita gente querer também mostrar um caminho mais rápido, mais fácil, mas ele é curto esse caminho. Então o grande aprendizado foi esse: fazer tudo com cautela, respeitando um tempo, por mais que você ache que esse tempo não deveria demorar tanto. Então tem que estar preparado para isso. Eu sinto um pouco isso. O tempo todo a gente está errando, o tempo todo está aprendendo, e daí o que a gente busca mesmo é isso que ele comentou, que é não cometer os mesmos erros. Mas se eu fosse pensar no maior erro que eu tive, foi essa questão que eu até comentei, de demorar muito para lançar e ter medo das pessoas criticarem o site e tal, enfim. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria lançado muito antes, e aquilo que eu falei, e vai aprendendo, dando a cara para bater, que aí você vai aprendendo e vai melhorando. Se eu quiser fazer tudo eu perfeito do jeito que eu acho, eu não vou fazer o certo e o que é bom para o meu cliente. Então, se eu for pensar no meu maior erro, foi esse. Isso também, ansiedade, a gente fechou o contrato agora e demora, e eu achei que, nossa, demora para fechar o contrato, para pensar em cláusula, depois para implementar, e tudo demora mais do que a gente espera. Pra gente, bom, pra mim, assim, porque cada um acaba tendo uma visão, né, as suas experiências, as suas limitações, né? Mas lá, eu faço bastante o operacional,
pontual os bikers na rua, eu que falo com eles sempre, eu junto aí com eles fazendo as entregas e tudo mais. A questão de lidar com o ser humano, né? Então, o nosso crescimento é diretamente proporcional à quantidade de pessoas que a gente consegue ter junto com a gente e gerir elas, né? Então, a gente precisava ter, desde o começo, uma política, mais pessoas, né, para atuar com eles no dia a dia e trabalhar esse crescimento de forma mais estruturada, que a gente conseguiu fazer mais recentemente, mas lá atrás era fundamental já. E uma outra coisa também, como a gente começou sem muita pretensão, né? Não era a questão de ficar rico, nem nada disso, a gente ficou, tá faltando isso no mercado, vamos tentar abrir, vamos ver o que vai dar. E não previu que ia ser tão espontânea, ia crescer tanto assim, a gente não tinha nem sistema para inserir as nossas contas, né, os nossos gastos, os pedidos que entravam. A gente acabou ficando quase 3 anos sem sistema. E pô, foi um trabalho maluco, assim, quase morreu louco de fazer planilha, né, preencher coisas na mão. Então, são erros aí que eu considero. Aproveitando o gancho, no meu caso, o que a gente aprendeu é que inchar a equipe nem sempre o resultado é proporcional. Já, então, voltando ao tempo e às contratações. Então, quando a gente se voltou para dentro e valorizou mais quem estava lá, por exemplo, logo no início tinha uma pessoa no comercial, a gente colocou 3 e achou que ia vender 3 vezes mais, vendeu menos, entendeu? Então, cada negócio você vai aprendendo e vai entendendo como é que está, como é que deve proceder. Assim, pela característica dos 3 negócios, a gente não está no mundo 100% online, né? Tem interação física com pessoas, né? Professores, alunos. No caso da Carbono, está passando por uma fase online agora, né? Vocês estão planejando essa fase online, está muito mais offline. E na Condilink é a mesma coisa, para você expandir você precisa de braço comercial, representante e tudo mais. Como é que é conviver com essa dor do crescimento? Porque aquela história assim, o melhor problema que a gente pode ter é vender mais, né? Como é que é conviver com essa dor do crescimento diariamente? Então, 600 condomínios novos, você quero, amanhã, você vai conseguir? Como é que é esse caminho? Esses 12 meses estão vivendo diariamente essa dor, né? Bom, vou aproveitar e começar, então. Esse é um problema que eu adoro lidar, porque é problema bom, né? Você está vendendo, então já é menos mal do que não vender. Mas é o seguinte, tem sim vários estresses gerados, você tem todo desafio de venda, quando ele é concluído, ele entra num desafio de entrega, que é justamente esse do crescimento. Então você tem que estar muito, muito bem embasado, e por mais que esteja muito bem embasado, vão ter também N situações que te deixam de saia curta. Então, de calça curta. Então o que a gente pode, o que eu levo com isso? Eu acho que a gente tem que estar estruturado e aceitar o que a gente atende. Um exemplo que aconteceu foi, o nosso foco hoje é condomínio residencial, que a gente sabe já que a gente consegue entregar com muita agilidade quantos condomínios forem. 3, 5 por dia a gente já consegue, que é muito mais do que a gente entrega hoje. Só que já tentaram levar a gente para fazer controle de acesso de hospitais, clube, mudar um pouco o foco da nossa estrutura, e quando você tenta mudar por uma coisa que vai ter um outro desafio, vai envolver envolveria desenvolvimento, envolveria mais tempo, eu teria me ferrado. Então, às vezes é tentador você fechar um outro contrato que vai te levar para um outro lugar, mas foca no que você consegue entregar, que aí você consegue manter um crescimento sustentável. Uma coisa que eu pensei aqui, que eu penso muito comigo, assim, é que, até nesse caso de vender, né, que a gente também vendeu aí para as empresas agora, e aí na hora que você olha, agora eu tenho que entregar, e é isso mesmo, daí assusta, né, daí você fala, nossa, agora como que eu vou entregar tudo isso, vendi, o que eu vou fazer? Mas o que eu busco fazer é assim, se você olhar para frente o que você tem de trabalho, às vezes assusta um pouco, mas eu tento olhar um pouco para trás também e ver que eu consegui passar por muita coisa. Então, assim, vamos passar por isso, eu tenho que fazer isso agora, eu vou enfrentar. A gente já teve caso, assim, de dar um mega problema, ter que resolver, ter que contratar a empresa externa para ajudar especificamente naquele tempo, assim. Então, a gente não tinha pessoa suficiente, teve que contratar a gente externa de última hora, aumentar a equipe por 2 semanas, aí isso também gera mais um problema, que é, agora essas pessoas não sabem ainda o
que a gente faz, tem que ensinar, então não resolve tanto problema. Mas eu acho que é assim, tentar sempre manter a calma e que a gente consegue fazer tudo o que quer, assim. Às vezes assusta, mas com trabalho, com esforço, deixando um pouco o emocional de lado, às vezes tentar, o que eu vou fazer agora? Então eu tô com isso na mão, vamos resolver, pronto. A gente consegue. Mas é um leão a cada dia, né? A gente lida com diferentes tipos de entrega, né? Uma das que é mais comum, que provavelmente é que tem mais em São Paulo, é a entrega de comida, o delivery. E foi algo que a gente não imaginou atender no começo. Mas teve uma grande rede de restaurante, uma cadeia legal, que decidiu vender pizza. Eles não vendiam pizza, mas decidiram começar a vender pizza. E decidiram começar a fazer como ciclista. E chamaram a gente para fazer. E, pô, foi um fiasco. Uma que eles não sabiam fazer pizza, eles não tinham como... Eles não faziam divulgação da pizza, né? E tudo começou junto de uma forma totalmente errada. E a gente acabou contratando, né? Na época, sei lá, a gente tava com o quê? Uns 12 ciclistas, a gente teve que contratar mais 6. Foi mais ou menos assim, uma proporção grande, né? Então teve esse estresse, a gente chamar mais gente, né? Uma correria e tal. E puxa, não durou acho que 3 meses, né? Realmente foi... Eles desistiram de vender pizza e a gente fazer delivery. Mas são potenciais, né? Aprendizado. Né? O leão que você matou aqui, que você já tá mirando lá na frente depois para acertar ele em cheio. Né? Então a gente tem sim essa vontade de fazer delivery, mas cada tipo de cliente, né, tem uma particularidade e você está mais confortável com aquilo que você já construiu, como você se planejou mais para fazer. Então é mais fácil crescer nesse sentido do que abrir esses novos nichos, né? E aí a base é que faz a diferença. Quando a sua base está legal, você consegue multiplicar mais. Acho que é isso. Tem uma questão importante de foco. Antes de passar para a próxima pergunta, eu vou testar quem é empreendedor mesmo nato aqui nessa turma, né? Eu vou deixar esse microfone aberto para alguém levantar e fazer uma pergunta. Eu vou deixar aqui, quem quiser fazer uma pergunta, que é empreendedor. Então, por favor, tem que vir aqui na frente, porque empreendedor se vende também, né? Hoje meu propósito não é vender, só para me perguntar. Então, depois você me ajuda aqui, porque eu não tenho... A pergunta que eu vou fazer antes do colega é a seguinte, falar um pouquinho da questão do desafio financeiro, né? Porque crescer tem essa dor, né, de você conseguir entregar e tudo mais, mas tem aquela questão assim, para eu vender eu tenho que gastar antes. Tem aquele dilema, né? Eu vou ter que viajar para conquistar o cara, ou eu vou ter que eventualmente provar que eu entrego e dar alguma coisa de graça no começo. Fala um pouquinho dessa experiência nesses 12 meses, dessa coisa de queimar o dinheiro antes para investir, claro, né? De conquistar o mercado, conquistar o cliente. Bom, a gente, como eu comentei, há 2 anos que a gente está com a empresa, então, principalmente no começo, queima muito dinheiro, você não tem nada, zero, né, de lucro, enfim, então é só gastando dinheiro, investindo dinheiro para crescer a empresa, né. Então, nesse período, teve uma época que a gente ficou totalmente sem dinheiro, zero de dinheiro na empresa, então era basicamente o nosso dinheiro. E aí foram 2 desafios, um deles, levantar investimento, e aí foi um erro nosso, só foi procurar investidor quando tinha acabado o dinheiro, e aí você não consegue de uma hora para outra, então a gente teve um tempo aí, bastante tempo sem dinheiro, isso foi ruim. Agora, se eu for levantar mais dinheiro, com certeza eu vou começar a procurar e entrar em conversa com o investidor pelo menos uns 6, 7 meses antes. Então a gente teve esse tempo aí sem dinheiro. E outra coisa, até hoje é tudo apertado, né? Então, milhares de vezes fui para o Rio de Janeiro, a gente tem tanto em conversa com o investidor, quanto com o cliente que a gente tá conversando lá, a gente vai de ônibus, fica em albergue, tudo que dá para economizar a gente faz. O desafio é fazer o máximo com pouco dinheiro, pouco recurso, poucas pessoas. Então, dinheiro é contado na mão, assim. E eu já sou assim de nascença já,
na minha vida, então com a empresa tá até que natural para mim economizar e fazer o máximo que der bom. Com o cliente é isso, então os clientes, como é empresa nova, lógico que no site aberto funciona como um site normal, mas com cliente pessoa jurídica, que é o B2B, que a gente começou agora a levantar, então a gente faz piloto, isso é normal, basicamente os 3 que a gente fechou a gente fez piloto, então é vender sem faturar mesmo. Bom, até já emendando a questão do erro com a questão já pontuada pelo Barcelos, quando nós entramos na empresa a gente fez um investimento mensal e a gente acreditava que já ia chegar no break-even e etc. Então foi o aprendizado do tempo e às vezes você teve um mês melhor, mas o seguinte nem é tão bom. Então você tem que sempre buscar a estrutura mais enxuta possível. E se vê o retorno, guarda, espera, porque vai vir um mês mais conturbado ou uma necessidade de visitar um cliente potencial mais longe. Então a gente começou, principalmente nesse ano, a mudar rotinas internas, a entender qual é o propósito da reunião, porque muito cliente quer atenção, quer que você vá lá fazer psicologia com ele, não vender. Então a gente começou a levar reuniões para o Skype, fazer viagens quando você já tem uma entrada de um capital ou já um projeto fechado com esse cliente. Principalmente a gente que vai abrindo parceiros no Brasil todo, a gente só viaja agora quando o parceiro já tem um projeto efetivo e a gente já tem um relacionamento com ele. Muitas vezes para conquistar esse cliente, outra coisa que a gente aprendeu, tem um caso agora no Sul que a gente está abrindo, nós demos 3 licenças de sistema para ele usar em 3 condomínios por um período, para depois a gente conquistar a carteira dele. Então já ganhou a confiança antes e já vê a vontade dele de ter esse retorno. Porque senão ele vai falar, vem aqui hoje, vem aqui daqui a um mês, agora vem amanhã. E então levar o processo para a web, que é o processo mais barato. Isso a gente aprendeu muito. E também manejar custos, né? Vende almoço para pagar a janta, mas é basicamente essa filosofia que você tem que ir pensando, né? Vou ter um almoço gordo, então vou ter uma janta leve, e assim vai. E você tem um mês que você despende mais e o outro você segura, sempre avaliando o retorno. A gente teve uma experiência bastante particular, né? Porque o nosso serviço em si não necessitava tanto recurso para ele se manter. Então a gente teve um aporte inicial baixo e isso foi suficiente para a coisa começar a engrenar. É claro que a gente viveu investindo na empresa, né? A gente não tirava dela no começo por um bom tempo e isso deu fôlego, né, suficiente, porque também a gente é bastante controlado com gasto e tal, deu fôlego suficiente para a gente se manter sempre numa clive, né, em termos de ganho. Mas teve alguns investimentos que realmente faltaram, né, onde em vez de estar com o dinheiro lá naquela segurança, a gente poderia ter investido mais. Uma das coisas foi realmente o marketing do uniforme nos ciclistas. Eu acho que foi só no fim do primeiro, acho que foi no começo do segundo ano que a gente fez uma roupa de ciclista mesmo. No primeiro ano que a gente fez foi uma camiseta algodão PET, que é para simbolizar, né, um pouco aí a ideia da sustentabilidade, e era uma camiseta branca, com o logo da empresa e tal. E, pô, é horrível pro cara pedalar de branco, assim, é bom quando tá muito sol, não esquenta tanto, mas suja demais. E aí com o tempo a gente conseguiu, né, desenvolver com um fornecedor, o cara fez um layout bem bacana de ciclista, do uniforme de ciclista, e foi bem legal, né. Mas foi uma coisa que a gente poderia, né, ter avançado mais e não avançou, na minha opinião. Vamos lá, boa noite para vocês, obrigado pela apresentação, super bastante interessante. As 3. Quanto eu fiz MBA aqui na GV, sou formado em administração pela USP também. A primeira pergunta para vocês é o seguinte: eu tive a impressão que não, mas vocês utilizaram o Lean Startup para pensar o negócio, ou seja, colocar o cliente, antes de fazer o plano de negócio, tudo, fazer uma pesquisa, colocar o cliente no início de todo o processo para descartar de cara as hipóteses de maior risco e seguir em frente com aquilo que teria uma chance de dar certo. Essa é a primeira pergunta. Segunda, uma mera curiosidade, se imagino que um ou 2 casos talvez, mas já deu payback, né? Que
Uma tem 2 anos e meio, outra tem 2 e outra mais de 3, né? Gostaria de saber se já deu payback. E a terceira pergunta eu acabei esquecendo, hein? Essas duas já são suficientes. Lembrei. Formato de captação. Que formato vocês têm utilizado para captação de recursos? Ou seja, sociedade em conta de participação, coloca quem investe, entra como sócio. O que vocês têm utilizado para poder crescer? Porque, afinal de contas, crescimento acelerado, você precisa aumentar o capital de giro, você precisa de investimento. Como é que você acomoda? Como vocês têm acomodado isso dentro dessa estrutura societária, ou sei lá que formato que vocês têm utilizado para captar recursos no mercado? Investidores. Tá, em relação à Lean Startup, bom, quando a gente começou a desenvolver foi meio que do nosso jeito, assim, não tinha conhecimento e tal. Aí entramos no processo de aceleração da Wire, lá com o mentoring a gente utilizou algumas técnicas de MVP, de mínimo produto viável, tentou focar bem o produto, colocar alguns anúncios no AdWords para fazer uns testes de demanda, e aí sim, mas inicialmente não. A segunda pergunta foi o payback. Não tivemos payback ainda, a gente gastou bem mais do que a gente já teve de retorno. E sobre o modelo de captação de investimento, o primeiro investidor foi a Telefônica. Na verdade, pelo processo de aceleração, a gente recebeu um capital que entrou como debênture conversível, então era uma debênture que poderia ser convertida em ações. Depois disso, a gente teve mais 2 investidores anjos que entraram direto na empresa. Vocês são SA hoje, né? E agora a gente está se transformando em SA, aí a Telefônica optou por converter a participação na empresa. Então ela exigiu que a gente se tornasse uma SA. Então a gente é uma SA, a gente está transformando ainda, na verdade. A Telefônica está entrando com participação, esses outros 2 sócios também com participação. E aí a gente levantou recurso, por exemplo, Startup Rio. Esse dinheiro ele vem a fundo perdido. E é isso, os modelos de captação nossos. Bom, a gente sempre começou desde o início indo aos clientes, depois entregando o resultado, buscando tratar e trabalhar junto com eles para poder desenvolver. Então não fiquei desenvolvendo para depois chegar no mercado. Eu odeio plano de negócio, tá? Eu acho isso infernal, mas eu tive que montar mas todo mês que eu olho para ele eu fico puto porque mudou tudo. E aí se eu olhar mês que vem vai mudar tudo. Então eu tenho que mudar tudo sempre. E aí eu tive que montar montei, a gente fez uma rodada de captação, tá finalizando ela. E a rodada, já emendando a sua pergunta, ela veio no formato de mútuo conversível. As pessoas entram com uma dívida que será paga em determinado período por uma porcentagem X da empresa. De acordo com dessa maneira que a gente fez, porque ele fica um contrato limpo, rápido para os 2 lados. E a gente fez para 2 anos converter, e esse é um tempo de amadurecimento da empresa para se tornar uma SA. Eu estou falando que vou virar SA hoje, porque demora. Se eu falar que vou virar hoje, vai demorar no mínimo 6 meses. Então, isso foge um pouco da ideia nossa de ganhar mercado mais rápido. Eu adoro vender, meu irmão também, e o outro adora desenvolver. Então, vamos fazer o que a gente gosta e levantar. Então, sempre a guerrilha da empresa, a estratégia foi: vamos coloca o cliente para dentro, traciona e depois entrega o resultado. E o payback? O payback ainda não chegou, a gente já investiu bastante na empresa. E agora está entrando mais recursos para investir, mas a gente espera já chegar no break-even aí com essa ação nossa de 200 condomínios. Mas é aquela história, a hora que você chega nesse estágio, você pode já ter um novo planejamento e alavancar ainda mais. Então depende, né? Eu poderia hoje enxugar a equipe inteira e viver com o que entra de recursos da empresa. Mas aí você tem um negócio que está fadado à morte, né? Você não pode parar de desenvolver. Então a gente tem que sempre ir alavancando. É óbvio que o custo de aquisição de clientes vai caindo e o desenvolvimento já foi pago. Então o que está entrando agora é uma curva bem diferenciada. A gente não iniciou no formato de startup, né? A gente fez muito do nosso jeito e foi aprendendo ao longo do processo. A gente teve a oportunidade de participar numa alavancagem, né, de potencial aí do empreendimento com
com a oficina de capacitação. Esse teve, né, uma ajuda da Endeavor, a gente participou do curso da Endeavor. Mas a gente não atingiu, né, o payback. E ao longo do processo também, a gente teve a sorte de atrair pessoas que queriam participar do negócio, né? Então, hoje tem mais um sócio, né, na empresa, e ele está ajudando a gente numa parte grande de gestão, que ele tem muito conhecimento com isso. Então, não foi um investimento, né, um aporte, mas foi um conhecimento que ajudou demais a gente chegar nesse ponto que a gente está agora. Tinha uma pergunta lá atrás, depois aqui. Oi, boa noite. Meu nome é Rubens, eu sou engenheiro civil. Também estou tentando começar um negócio. E parabenizar primeiro os três, a escolha dos três aí foram ótimas. Então, são exemplos muito legais de empreendedorismo e a gente vinha aqui aprender com eles porque eu estou começando. Eu tive meu Day One semana passada, quando eu participei do Acelera da Fiesp. E amanhã eu vou sentar com os meus investidores, né, para montar um negócio. E eu fui eleito lá o 3º lugar no concurso que teve na semana passada. Então, assim, eu vim aprender com vocês para ver como é que vai ser o meu dia a dia desse próximo ano. Eu queria fazer uma pergunta, eu queria depois trocar cartão com vocês, porque eu contrataria os três. Né? Eu teria indicação para os três, eu moro num condomínio de 11 torres, meu filho vai prestar vestibular daqui a um mês, eu tenho certeza que ele tem um monte de dúvida, ele não sabe tudo, e eu sou muito ligado à sustentabilidade também. Então, eu vou até dar uma sugestão para você colocar. Não é de delivery, não, né? Não é comida. Não. Meu produto é de construção civil, é um banheiro 360. E uma sugestão para você colocar uma pegada ecológica aí no teu site e eleger os três mais bikers que caminharam mais, você colocar lá no site, e as empresas que caminharam mais, para você usar as empresas para combater o retorno da pegada ecológica para as empresas. Isso vale muito ponto para as empresas e vale muito ponto para os teus funcionários e motiva uma competição. Né? Acho que é legal você divulgar isso, de uma forma e premiar. E a pergunta vem do seguinte, o lado dos investidores, né? Eu vou sentar com os investidores amanhã. Qual é, a gente não vai aceitar a primeira proposta que eles vão te oferecer, mas quanto tempo isso leva? Essa é a primeira coisa que a gente aprende, mas quanto tempo isso leva? E qual é a que vocês tiveram de facilidade e dificuldade para negociar um tipo de negócio desse? E depois vocês puderem comentar sobre a coisa mais importante que tem, que é venda. Sempre vender. Bom, de investidor, primeiro, assim, da experiência que a gente teve, né? Primeiro que para conseguir tem que falar com 20, né? Então, para a gente conseguir, a gente teve que conversar com muita gente. Todo mundo que a gente conhecia, a gente contatou. E no fim a gente teve 4 propostas, né, que a gente estava buscando, mas assim, a gente conversou com Deus e o mundo. Segundo, começar a procurar antes do que você precisa do dinheiro, porque o seu poder de barganha, se você está sem capital nenhum, o seu poder de barganha é muito baixo, né? Você está sem dinheiro, ele fala, você está precisando. Então, na verdade, você tem que buscar quando você ainda não está na goela ali, quando você não está precisando. E na hora de negociar, o fato da gente ter tido outras propostas ajudou, mas o investidor, ele sempre quer, não é só o dinheiro que você está negociando, na verdade, né? Você está negociando dinheiro, você está negociando um monte de cláusula em contrato. Muito investidor quer colocar meta também, então pode atrelar o tanto que você vai receber a metas. A gente fez um pouco disso também. Teve mais alguma pergunta? Sobre vendas. Sobre vendas. Então, e aí uma parte é investimento, mas o importante tem um investidor, mas o importante é a empresa dar dinheiro, né? Não é conseguir dinheiro de investidor só. Então, por isso que nosso foco agora, a gente até, é o que comentou, para a gente, o tamanho que a gente quer chegar à empresa, a gente vai precisar investir muito ainda. Eu não penso em tirar dinheiro da empresa tão cedo. Mas tem que ter foco, somos poucas pessoas, não dá. Quando você procura investidor, você acaba perdendo um pouco do outro foco, então o nosso foco é total em vendas. Basicamente é isso que a gente está fazendo agora. Bom, primeiro, escolha bem o investidor, que é uma pessoa que você casa e não faz amor, né? Então, pensar nisso, que isso aí
Conheça bem, conversa bastante. Se vierem com uma primeira ótima proposta, pode aceitar, mas pensa bem. O que mais? Esse processo é demorado, tá? Porque você tem um processo de conhecimento das partes, depois tem um processo de negociação contratual, e você tem que pensar como é que você vai ter o seu dia a dia, como ele é hoje e como será com esse investidor, e ver se os interesses são em comum ou não. Ele pode vir com uma proposta maravilhosa e não ser do seu interesse naquele momento. Não sei, né? Tudo muda, cada dia muda a startup. E é um malabarismo, né? A gente brinca que você tem que ficar igual no circo, mexendo os palitinhos, segurando os pratinhos em pé. Um é vendas, outro é organizar a empresa, montar o plano de negócios e discutir cláusula e se virar nos 30. E o terceiro que eu falo é que qualquer decisão, negociação e etc., não faça com a corda no pescoço, que mesmo que depois que entrar o dinheiro, você vai ficar um bom tempo ainda vivendo com capital restrito. O que você chama de demorado em termos de dias, meses? No meu caso particular, a gente demorou uns 6 meses, do meio do ano passado até o final, de amadurecimento pessoal, para entender as modalidades de investimento, falar com as pessoas, etc. Não tem um padrão, uma fórmula, mas cada um faz de um jeito. E depois, mais uns 3 meses, 4 meses, mais um pouco, até de janeiro até hoje, conversando, negociando, entendendo como que a gente ia fazer e falando com os potenciais investidores. E o prazo da sua coleta? A gente demorou 5 meses. Do que a gente começou a procurar para a gente entrar o dinheiro na conta, 5 meses. Mas é isso, demora, assim, primeiro conversar com todo mundo, depois é isso, ok, a gente gostou um do outro, vamos discutir agora a participação. Então vai discutir participação, aí depois que acabou, tá bom, participação por esse dinheiro, agora tem tudo no contrato, o que você vai querer de poder, o que não vai. Aí demora mais, aí depois a burocracia de entrar com o dinheiro, então... Isso. Tem muita coisa que vai demorando muito mais do que a gente espera. A gente não teve propriamente o aporte, né, de investimento, mas teve a entrada do sócio e também foi um processo igual, né? Então ele apresentou várias ideias e a gente foi discutindo como remunerar isso, né, o contratual todo disso, né? Então realmente é importante avaliar muito bem avaliado. A gente passou por 2 experiências dessas, né? Teve uma outra pessoa que também quis entrar no negócio e foi bem mais difícil a segunda vez, não acabou não dando certo. Então levou mais tempo e tudo mais, porque também já tinha aprendido mais. E a gente sentiu que não estava alinhado com o que a gente gostaria, com a caminhada que a gente planejava para a empresa. E em relação a vendas, a gente buscou os clientes que mais se identificavam, né, as empresas que já eram clientes nossas e que mais a gente identificou com o tipo de trabalho. A gente buscou fazer um trabalho com concorrentes dele, né, com o mesmo mercado. E o planejamento em relação a fornecedores, né, de um mesmo fim é bastante interessante. Você buscar o cara que fornece para o seu cliente também e estabelecer parceria. Isso funcionou para a gente também em alguns casos, é bem legal. Boa noite à mesa, Ivan, Cíntia, Danilo. Eu tenho uma dúvida com relação às áreas que vocês não dominavam, as áreas que eram fora da expertise. Como é que vocês lidavam e lidam com isso aí? Então, pensando aí, por exemplo, em saneamento tributário, questões jurídicas, técnicas, JUSESP, enfim, qualquer tipo de área que não era de área de conhecimento de vocês. Então, a gente buscou o básico, né? Quando você vai abrir a empresa, você busca o básico. Então, tinha uma contabilidade para assessorar a gente. Meu irmão, que é advogado, você pergunta, fazendo assim. Até hoje ele ajuda, né? E ler, né, cara? Ler muito. A internet é uma ferramenta excelente. Você consegue buscar muita coisa na internet para tirar uma dúvida, né? Pelo menos aquela coisa que está aberta na cabeça, você vai lá, você já sabe mais ou menos como acontece. E empreender é isso também, né? Ir atrás do que você não conhece e vai aprendendo, vai lendo, conhece mais gente que pode fazer junto, casos parecidos, né? Que também você consegue assimilar e aprender.
Não é difícil, cara. Eu acho que o lance maior é essa da essência, né? Você querer resolver um negócio, você tem aquela coisa na mesa, o abacaxi tem que descascar. Aí você começa a correr atrás, buscar a ferramenta, você vai cortar o dedo a primeira vez, mas depois você vai ajustando. Eu acho que como eu disse, eu tive que aprender de tudo que eu não sabia. Programação não sabia, muita coisa jurídica do que eu estou tendo que lidar agora com a transformação da empresa eu também não sabia. E pergunto para todo mundo que eu conheço, tanto lá no espaço de coworking, que eu estava antes no da telefone, que agora em outro que eu estou, de outros investidores, a gente troca muita experiência com as pessoas de lá. E é isso, ir atrás e descobrir, perguntar para quem conhece, ler. E na prática mesmo, e no dia a dia você vai aprendendo também. Tem que, às vezes, uma coisinha aqui você vai buscar, acho que você no dia a dia aprende. Tem coisa que você aprende perguntando, tem coisa que você aprende fazendo na cara. Bem na linha dos dois, a gente também, quando formou sociedade, buscou ter competências diferentes. E onde a gente é falho, você busca sua rede de amigos e pessoas e eventos como esse que está aqui hoje, que ajuda muito, você ir abrindo a cabeça e buscar as informações. Mas se for uma coisa primordial, separa um pouco do seu caixinha e paga uma pessoa que domine o assunto, que aí você fica mais sossegado. Boa noite. Eu trabalho no Sebrae, sou consultora em finanças e fico curiosa aqui, tá? A gente faz muitos atendimentos lá e uma grande preocupação dos empreendedores é com o custo pessoal deles. Eu quero saber como é que vocês resolveram essa solução, acharam a solução para isso, uma vez que vocês já falaram que não tem retorno da empresa, enfim. Como é que vocês solucionaram isso? Bom, no meu caso, a gente teve uma boa conversa em casa, mãe e patrocínio, que tinha que segurar por um período, porque se você resolve começar a sangrar a empresa, ela vai acabar, ou ela vai ser uma empresa de projeção menor do que você esperava. Então, você tem que fazer uma decisão. Tem que ter um capital importante, ou senão tem gente que já começa a tirar logo do começo e cada um com onde quer chegar, vai do seu lado. Bom, no meu caso, eu trabalhei 6 anos antes de montar a empresa, né? E eu sempre fui contida com os meus gastos, então eu consegui juntar um dinheiro que está me ajudando até hoje. A gente tira um prolabore da empresa, mas eu diria que é metade do gasto que eu tenho mensal. Então metade é o meu prolabore e metade é o dinheiro que eu gasto todo mês do que eu tenho guardado. Basicamente é isso. Tento economizar com tudo que eu posso. Isso também, a gente tira um prolabore, mas é muito do que a gente reservou antes, né? Trabalhando e guardando. É essencial fazer esse planejamento antes de querer abrir, né? Tem que realmente pensar muito bem nessa questão, que nem ter filho, né? Você tem que pensar que você vai gastar muito dinheiro com ele. E é um filho, E eu também, né, no caso, que me acompanhou aqui, eu conversei com ela empregada, então conseguiu me ajudar nessa questão. Mas é uma jornada longa, né? Tem que se preparar para viver com menos do que você está acostumado. Seu investimento, seu foco, sua visão está num negócio mesmo, né? Está crescendo uma coisa nova. Então é muita energia que vai, É cansativo, gasta dinheiro. Mas vale a pena. Pessoalmente é demais de recompensador, demais. Outra dica que eles fazem, aquele planejamento maravilhoso na planilha, nossa, daqui 6 meses eu vou estar daquele jeito. Vai, dobra a expectativa. Então dá essa, se ele espera que daqui a 1 ano ele vai se sustentar, põe 2. Aí ele vai errar e vai te amar mais. Opa, tudo bom? Tomás, parabéns aí pelos 3 também, foram ótimas apresentações. A pergunta é específica para o Danilo. Danilo, a gente tem visto aí várias empresas hoje em dia que são disruptivas assim, de mercado. Tem a Uber, Carona, tem a Airbnb com hotéis, essas todas de táxi aí que, enfim, quebram barreiras assim e criam um novo conceito de negócio. E mais recentemente eu vi uma que eu não sei ainda exatamente o que vai dar, que é a Motonal. Você já ouviu falar dela? Já tem 3, 4. Enfim, a Motonal que eu conheço, mas
E eu penso assim, a bike, a Carbono Zero, ela acaba sendo uma empresa que é específica, ela pode ser como se fosse uma fornecedora de uma motonal, por exemplo, ela pode se associar eventualmente como tendo um apelo diferente, enfim, isso é uma possibilidade. Mas também, eventualmente, vocês poderiam mudar o negócio e criar todo um conceito novo baseado nesse, que seria tipo um bike now da vida. E você pensa em agir mais nesse sentido, deixar o negócio mais abrangente, não ter só funcionário próprio, mas agregar de outras empresas, outros lugares que queiram fazer isso, e ter tanto controle centralizado. Enfim, Então, mais desse lado. Não, é legal a pergunta. Realmente está acontecendo uma transformação, né, em função da tecnologia. Né? A tecnologia provoca isso na sociedade. E a gente está tentando se adaptar, né? Então, o que a gente não tinha antes era solicitação via web, agora a gente tem, que é basicamente o modelo de negócio dessas novas empresas, né? Então, o cara baixa um aplicativo e chama lá o entregador, né, pelo app, o cara que é cadastrado na empresa recebe, se quer fazer, ele puxa aquele serviço e ele desenrola, né? Então, é basicamente assim que funciona, é muito mais tecnologia. Não foi como a gente começou a trabalhar. Aqui em São Paulo tem ainda, né, essa cultura de existir o seguinte: as empresas grandes, elas compram como se fosse um atacado. Então ela tem um cara, em vez de pedir serviço toda vez, ela tem um cara lá exclusivo para ela paga um valor fixo por aquele cara e ela pede um limite de serviços por dia para aquele cara desenrolar. E foi isso que a gente baseou no começo, né? A gente imaginou substituir motoboys nessas situações. E ainda é o que a maior parte do nosso rendimento vem, né? Nosso maior faturamento é baseado nesse modelo. Então, a gente tem o modelo do esporádico, que é esse, né, que é solicitado pontualmente, e tem esse que é mais forte. Então, os dois estão crescendo, a gente tem agora o sistema web, mas ainda é novo, é cedo para dizer se esse modelo vai perdurar. Tem algumas questões legais, tem outras questões que ainda vão precisar ser respondidas, né? Mas provavelmente sim, vai ter uma migração do mercado que vai para isso, né? Vai ter mercado que vai manter ainda a estrutura antiga. Mas a gente está de olho nisso aí. Legal mesmo essa pergunta. Vamos lá. Eu tenho uma empresa faz 17 anos. Estou aqui de mais de ouvindo, porque eu acho que você está sempre aprendendo, tá? Então a pergunta é: vocês vão virar SA, vocês vão crescer e vão começar a ser imparciais, é filho criado, tá? Como vocês vão lidar, como vocês pensam em lidar com esse negócio de filho criado? Vocês não mandam mais no negócio. Entendeu? Vocês perdem porque o negócio agora é de vocês, tá? Agora você decide, você faz. Quando você vira uma SA, a empresa vai crescendo tanto que você perde o eu decido, tá? Tem uma junta que vai ter que decidir, tá? Como vocês pensam em lidar com isso futuramente? Que nem quando o filho sai de casa. Exatamente, é como o filho sair de casa e você não saber o que fazer com o filho. Você espera ter criado ele o melhor possível para ele, né, se segurar sozinho dali para frente. Eu acho que é isso. Eu não pensei muito nesse ponto ainda, né? Mas é muito bom você poder dirigir, direcionar, pensar, pô, eu quero fazer assim, esse é o resultado daquele pensamento seu, o que deu errado, o que deu certo. Mas... Não, é porque com o tempo você acaba perdendo a essência do seu negócio. Porque assim, hoje você tem todo o plano ecológico e tudo mais. Quando você começa a crescer, né, isso você perde. Você não tem mais o seu relacionamento com o cliente direto. Não é a sua decisão, não é o seu vendedor que está indo lá. Ele não vai decidir como você decide. Então, como vocês pensam em lidar com isso? Assim, tem empresas que são as pessoas, né? Que não é nem só a empresa, né? Eu vejo algumas empresas assim que parece que não existe a empresa, existe a pessoa por trás, né? Lógico que eu gosto de poder tomar as decisões e sem ter interferência,
escutar todo mundo, mas poder tomar a decisão que eu, como fundadora e tal, posso tomar. Mas eu espero não construir uma empresa que seja só eu, que ela possa se perdurar. Hoje eu estou enfrentando um pouco por causa de negociação de contrato e tal. O investidor quer palpitar nisso, quer palpitar naquilo. O que eu tento muito é conversar franco e mostrar, assim, a empresa hoje é minha vida, né? Do investidor não necessariamente, da Telefônica, eu sou nada para ela hoje, né? E ela pode mudar em muita coisa, e é assim que eu argumento. Isso aqui é minha vida, então eu vou fazer o máximo esforço que eu puder fazer para isso. Mas futuramente eu espero que a empresa não seja eu, mas que seja uma empresa que se perdure, enfim, porque eu não vou conseguir controlar de repente uma empresa gigante. Eu vou ter que ter mais pessoas tomando decisões, eu não posso querer controlar tudo também, né? Não sei, mas vamos ver como é que vai evoluir. Fazer um parênteses aqui. Teve um fórum há mais ou menos um mês atrás, essa pergunta é muito interessante. O Abílio Diniz estava falando para pequenos e médios empreendedores. Você estava lá? Ah, tá. E ele encheu os olhos de lágrima falando sobre a situação do Cassinô e ele ter que sair do Pão de Açúcar, né? Das decisões, quer dizer, já estava muito grande, o filho já estava enorme já, né? E ele enchendo os olhos de lágrima falou assim, eu tenho certeza que o meu DNA está lá. Então acho que é essa coisa da essência que eles falaram, né? O DNA da empresa está sendo construído e está a cara de vocês. Se lá na frente vocês vão entregar, eventualmente esse filho tem o DNA de vocês, né? Acho que isso leva um certo, uma lembrança, né? Vamos dizer assim, um conforto para quem está saindo. Nosso caso, logo no começo da nossa trajetória, tivemos duas situações, uma de uma entrada de um sócio maluco aí, enfim, essa aí nem conta essa história. Teve uma outra que ia mudar totalmente o rumo da empresa, ia mudar, a gente ia se tornar, enfim, ia limitar o nosso mercado, estaríamos muito bem, só que aí, voltando à ideia de ser louco, a gente negou, né, diante de todo mundo, falou, vocês são loucos sim, porque a gente quis seguir a nossa trajetória. Com relação à empresa ir crescendo, enfim, hoje eu já sou muito feliz porque eu não estou lá no dia a dia no escritório, então eu fico feliz quando uma solicitação vai para lá e ela é resolvida, isso já é muito legal. Você deixa de mandar em tudo, mas você passa a mandar bem na sua parte e as coisas passam a funcionar. E a ideia é justamente deixar pregado essa cultura, esse dinamismo, né? O que deve ser muito triste é ver isso ir para um outro rumo. Mas como dizem, né, quem tem filho grande é elefante, então vamos deixar ir para o mundo. Boa noite, minha pergunta foi para a Cíntia. O seu negócio é baseado na relação entre professor e aluno, mas lá no começo, quando quase não tinha professor, como é que vocês arranjavam aluno? E mesma coisa, quando quase não tinha aluno, como é que vocês chamavam o professor? Tá, bom, a primeira coisa que a gente fez, antes da gente lançar o site para aluno, foi fazer um piloto só para cadastro de professor. Então a gente, como comentei que nosso site, os professores são basicamente universitários, a gente fez um piloto na Unicamp, a gente foi na Unicamp, divulgou e conversou. Então primeiro a gente levantou uma base de professores, a gente já estava com mais de 300 professores quando a gente lançou o site. Então a gente já tinha bastante professores. E a preocupação hoje é muito do equilíbrio desse número de professores e número de alunos, né? Porque o meu cliente é o aluno e o meu cliente é o professor. Então eu tenho que manter as duas pontas satisfeitas. Então, na verdade, eu cresço o número de professores, dou uma pausada ali, porque eu tenho que atender os alunos. Aí eu vou crescendo o aluno, e aí eu tenho que fazer com que essas duas pontas cresçam de forma equilibrada para manter os dois satisfeitos. Mas assim, eu não tive o problema de faltar professor no começo, porque a primeira coisa que eu fiz foi colocar professor, eu avisei que a gente ia lançar, então foi bem avisado aos professores que ia ter um tempo só de cadastramento, que depois a gente ia lançar. Bom, boa noite, meu nome é João Vitor, é muito legal ver vocês falando, porque inspira a gente. E minha pergunta vai mais ou menos nesse sentido, de inspiração e intuição. A tomada de decisão, ela é mais intuitiva ou é mais planejada para vocês? Olha, pra mim, assim, a gente sempre tem intuição, né? Sempre quer tomar uma decisão pela intuição, mas hoje eu tento o máximo possível não ter um processo só intuitivo, mas analisar dados. Dá um exemplo, assim, quando a gente lançou o site, a gente só lançou para matéria de ensino básico.
E aí teve 1 ou 2 ou 3 lá clientes que eram concurseiros. A gente falou, não, é concurseiro, porque aqueles clientes que vieram falar é concurseiro. E a gente começou a focar em concurso. Aí depois, não, vamos analisar mesmo, vamos fazer uma pesquisa, falar com todos. Sabe? Quando a gente foi ver, não era. Então, assim, eu procuro sempre tomar decisão, sempre... lógico que tem um pouco de intuição, mas sempre analisando dados. Então, antes de tomar qualquer decisão de priorizar, você precisa priorizar muita coisa, a gente não consegue fazer tudo, então a gente tem os nossos indicadores lá, o problema está aqui, então vamos priorizar isso aqui. Não, eu acho que esse aqui é o maior problema, não. A gente tem que ver os indicadores, ver os números, o que está piorando, o que está melhorando, então vamos dar o foco nisso agora. E discutir, né? Então, você falou até de perfil de empreendedor. Eu e minha sócia, a gente é bem diferente de opinião, assim. E a gente, graças a Deus, a gente se dá bem, porque é um casamento, assim, o dia inteiro, né? Mas a gente discute bastante, então é bom também ouvir o outro lado. Isso tira um pouco a emoção e só o feeling, que nem sempre é bom, mas também funciona. Mas o máximo possível eu tento ser racional, assim, e analisar números e discutir, e ter argumentos e não só o que eu acho que Bom, eu acho que tem decisões que precisam ter um planejamento. No meu caso específico, a parte de desenvolvimento, próximas funcionalidades, etc., é tudo muito discutido e planejado. Mas do ponto de vista comercial tem que ser 99% intuitivo. Acho que você já tem uma bagagem, não é uma intuição sem embasamento, você já vem adquirindo uma bagagem. Mas é isso que entrega para a startup um diferencial. Como é que ela entra no mercado onde pode ter outras grandes? É porque ela é mais ágil, uma decisão é tomada muito rapidamente. Você tem uma estrutura flat, todo mundo já se fala, resolve o problema, e se tiver alguma coisa você liga e vai na mesa do outro e acabou. Uma organização, quando ela vai se burocratizando, crescendo muito, onde tem planejamentos de tudo, você acaba perdendo essa agilidade. Então, é uma pergunta frequente que me falam, pô, e se uma gigante da TI, com todo o dinheiro do mundo, copiasse a sua ideia e fizesse melhorada? Pô, ela está burocratizada, ela ainda não fez. Então, a gente vai fazendo com agilidade. Eu acho assim, a construção dos dados, né, ela vem com o tempo, mas primeiro vem a intuição, né? Então eu não tinha muito dado do negócio, eu tive a ideia de fazer e fiz. E no nosso dia a dia, é isso, a nossa agilidade nas entregas é essencial, então tem decisão que você tem que tomar em fração de segundo, para poder chegar mais rápido num lugar, para poder estacionar o cara no lugar certo, para ele poder fazer a coleta rápido. E eu vivencio muito isso, então para mim o processo intuitivo sei lá, 70% das vezes, e 30% é porque eu já tenho essa base de dados construídas e eu sei o que vai ser mais fácil, o começo do mês como semana que tem feriado, como vai ser, sexta-feira, dia de pagamento, é loucura. Última pergunta, quem quer fazer? Passa aqui. Então, meu nome é Thiago, tenho 22 anos e eu tô no meu segundo negócio em paralelo com outro que eu faço com alguns amigos, então sou um sócio. E eu já tive um negócio antes, com 18 anos, que não deu muito certo, isso serviu de muita experiência para mim. Inclusive, um dos negócios que eu faço é uma rede de empreendedores para jovens universitários, considerando que eles não têm experiência em empreendedorismo. E a pergunta que eu faço para vocês é, foi o primeiro projeto ou vocês chegaram a empreender antes? Se foi o primeiro negócio de vocês, vocês sentiram falta da experiência de um negócio que pudesse ter dado errado ou até certo antes? Como um negócio, né, eu tinha pensado em fazer reciclagem de resíduos, né, componentes eletrônicos. Mas eu analisando assim, eu sempre empreendi, né? Então eu agitava a festa, agitava a viagem, eu juntava a galera para fazer doação, e vai que não, vai que veio depois, eu não era fascinado por bicicleta. Então a gente fazia muita doação, eu juntava o pessoal para fazer, isso tudo foi criando uma bagagem natural já, né? De organização, de pensar, de estratégia e tal. E depois que a gente decidiu, né, quando a gente decidiu que realmente a gente ia tentar um negócio, a gente buscou direto o Sebrae, né, de
buscar o Sebrae para ver se a gente conseguia mais informação, mas na época a gente não conseguiu muito, na verdade. Mas hoje já existe já o plano de negócio, lá, um modelinho específico para né, entrega de faz. Mas é muito importante ter esses lugares, é muito bom que a internet ajuda muito isso, né? Então ter essas conexões são fundamentais. Nas escolas, né? Toda faculdade, toda universidade tem um lugar onde dá para incubar alguma coisa. Eu só não tinha essa visão que eu realmente ia fazer isso na minha vida antes, mas existe lugar para você achar a informação, né? Existe. Bom, eu não tinha empreendido antes, foi a primeira vez. O que contribuiu para mim foi experiência profissional mesmo no trabalho, né? Então, voltando estágio, formada, tudo, já tinha trabalhado uns 8, 9 anos. E assim, eu tenho certeza que se eu fosse montar uma outra empresa do zero, eu faria muito diferente. Então eu acho que se eu tivesse tido uma outra empresa, talvez eu já estaria no outro patamar, teria coisas que eu não teria errado. O que eu tento minimizar com isso é conversar com gente que já montou, sempre aprender com as pessoas, estar ao lado de pessoas, conversar bastante, aprender com os outros. E a bagagem que eu tenho basicamente é minha profissional, ajudou bastante, mas tem outras coisas que são específicas de você montar o seu negócio, então que eu estou aprendendo agora. Bom, primeiro parabéns, você é bem novo também, ainda está zero, não está acabado, né? Então você ainda tem um bom caminho. Eu já desde sempre também empreendendo, né? Eu vim de família libanesa, meu apelido é turco, enfim, desde criança, onde dava pra fazer negócio, eu fazia, né? Brincar aquelas cartinhas chamava Magic, fiz a escola inteira jogar aquele negócio, e aí vai de um lugar para o outro, mas como empresa formal e etc, já me aventurei em algum negócio ou outro, esse tipo de sociedade, mas eu tive a sorte dos meus sócios já terem quebrado algumas empresas e feito outras de sucesso, e eu entrei nessa onda, enfim, beneficiado, já com a expertise dele. Particular, enfim, abracei, trabalhei em empresas grandes, mas também busquei trabalhar em empresas pequenas que eu pudesse viver como se estivesse empreendendo junto. Boa noite, meu nome é Diego, parabéns a vocês. E como são 3 empresas novas, novos segmentos, eu queria saber como é que vocês mensuraram para obter o retorno, como é que vocês mensuraram para saber como cobrar do cliente e qual é a forma disso? Bom, no meu caso, o cliente paga uma instalação e uma mensalidade, é um serviço recorrente mensal. O valor que nós chegamos foi o valor que, quando a gente chegou nos condomínios, não existia um benchmark, um produto similar ao nosso. E a gente foi muito equiparado com o sistema de controle de acesso. Então a gente viu quanto custava a eles, e aí nosso marketing foi que custa menos que um jardineiro do condomínio, e a gente entrou por essa porta. Então hoje a gente nivelou por aí e vamos em frente. Criamos outros produtos para agregar mais e aumentar nosso ticket médio. É uma ótima pergunta, assim, isso daí a gente sempre está pensando em precificação. No começo, para lançar o site foi difícil. O nosso problema, por exemplo, a gente tem uma diferença muito grande se você for pensar em preço de aula particular em São Paulo e preço de aula particular no interior. E como um site a gente é Brasil inteiro, por enquanto, e planeja sair no futuro, mas como o Brasil, a gente tem que achar um preço que é meio termo. E senti no começo, a gente quase que dobrou o preço do que era no começo e a busca aumentou. Então, você tem coisa que vai sentindo do mercado, né? Agora, entrando no B2B, mais uma vez a gente enfrentou esse problema de preço. Então, como precificar para vender um produto novo que não tem como vender para uma empresa? E aí, o modelo que a gente está fazendo muito é pensar que valor que eu estou trazendo para a empresa, né? Porque você pode pensar no seu custo, o meu custo é esse, então eu vou colocar, sei lá, 20, 30, 40% em cima, e aí você decide, ou você pode pensar do outro lado, que eu acredito que seja mais interessante, que é o lado do cliente. O que eu estou trazendo de valor? Quanto custa esse valor? Eu estou economizando para a empresa? Quanto eu estou economizando? Então, até onde eu posso cobrar? Então, o que a gente está tentando pensar muito é em que valor eu estou trazendo para a empresa. A gente, na verdade, usou a métrica que já existia, né? Então, o motofrete já tinha um padrão de cobrança e a gente se baseou no mesmo modelo, que eles chamam de ponto a ponto, que é o mais usado hoje.
só que a gente chamou de pedalada em vez de ponto. Então eram 2, 3 pedaladas, né? E tinha um valor lá. E a gente se posicionou abaixo do valor deles de propósito, porque existia muito isso, né? Os primeiros clientes ligavam pra gente e não achavam que o ciclista ia conseguir entregar, né? Por isso o piloto é importante, né? A gente fez muito isso, sabe? De deixar o ciclista o dia inteiro fazendo serviço. E é engraçado que às vezes o feedback é, pô, o cara faz serviço mais rápido que o cara de moto. E acontece mesmo, em função da agilidade que o cara tem em centros que são muito mais aglomerados, né? Tem muita dificuldade para a moto, às vezes no centro, na Paulista, e o cara de bicicleta para no poste na frente da porta. Então a gente foi uma estratégia de colocar abaixo do mercado para facilitar a venda e todo ano a gente veio ajustando, né? Subindo o valor, mas ainda ligeiramente abaixo do que o motofrete cobra. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da sessão. Né? Que pena. Dar os parabéns, porque são 3 exemplos, o colega mencionou, são 3 exemplos muito ilustrativos de como em 12 meses, ou 2 anos, ou 3 anos, se aprende, né, praticando o empreendedorismo. Vocês são de sucesso, a gente já pode dizer, porque passaram todo aquele momento inicial de 1 ano, 2 anos, de se provarem ao mercado. Agora é a questão da evolução mesmo dos negócios, da inovação que vocês estão propondo. Então já fica o convite para o ano que vem, né, professor, eles estarem aqui para falar sobre como foi passar a linha do payback e ser uma empresa de sucesso depois desse período. De novo, agradecer Ivan, agradecer a Cíntia, ao Danilo, parabéns, e abrir para as recomendações finais, pontos finais aí que vocês gostariam de deixar para a turma, de aprendizado ou de ideias, e que não conseguimos explorar nessas 2 horas desse bate-papo. Parabéns. Eu acho que é fundamental, né, o papel do empreendedor na sociedade, e eu tive a oportunidade de conviver com muito do que se fala que é o empreendedorismo social, né? E é algo que eu acreditava antes sem saber que existia esse tipo de coisa. Então, o empresário ele é um transformador, né? Então, leve em conta sempre, né, a questão humana, a questão social, né, de criar a melhor condição de vida para mais pessoas, né, não só para você, né? Então, para o seu colaborador, para o seu cliente, tenham sempre isso junto. Eu acho que não tem como dar errado essa ideia. Complementando um pouco o que o Danilo falou, na verdade, falando um pouco de mim, para mim é muita perseverança. Acho que tem altos e baixos no caminho e tem que ter muita perseverança, basicamente. Bom, eu que agradeço vocês por estarem aqui, que a gente acaba aprendendo muito, fazendo várias reflexões. O que eu falo é que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, estou falando, o país está aquela coisa que vocês já sabem, a política é outra. Então, mas tem oportunidade. Então, busca isso. Então, não vai abrir um negócio só para ganhar dinheiro, né? Todo mundo deixou muito claro que tenha um objetivo lá na frente que todo mundo é capaz de conseguir. E tem uma frase que outro dia eu ouvi do Mike Tyson, eu achei genial, né? Quem está planejando um negócio, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Então pensa bem nisso. Você vai tomar um soco na cara todo dia, tá? Mas aí você desvia a rota e vai em frente. Obrigado. Em nome do Centro de Empreendedorismo, eu queria agradecer os nossos palestrantes. Achei bárbaro o modelo de negócio de vocês. Acho que vocês perceberam que são modelos de negócios muito consistentes e principalmente tem escalabilidade, né? Eu sei que o payback demora um pouquinho, mas não desistam, vão em frente, porque uma hora o negócio vira. E queria agradecer também ao Marcos Barcelos. Eu apresentei como um ex-aluno da escola, mas o Marcos é muito mais do que isso. Ele tem uma trajetória como executivo e recentemente ele virou empreendedor e virou também um investidor anjo. Então, se vocês têm um negócio, esse é o homem aí para trocar um cartão, porque pode vir a se tornar um investidor de vocês. Amanhã, de manhã, a partir das 8 horas, nós temos a feira de empreendimentos dos alunos da graduação.
Então são 40 projetos que vão estar expostos aí na quadra. Por favor, venham, enfim, conversem com eles, troquem ideias com os nossos alunos, entendam um pouco como é que os nossos alunos pensam em empreendedorismo, né? E na parte, à noite, às 19 horas, a gente tem o Davi Barioni, que é o ex-presidente da TAM, que vai falar sobre gestão de crise, né? E ele vai aplicar isso às pequenas empresas. Imperdível, por favor, compareçam. Muito obrigado, então. Obrigado aos palestrantes. Obrigado.